Bem-vindos e bem-vindas ao Bold Steps, o podcast para quem quer dar passos ousados em sua carreira. Eu sou Letícia e eu tô aqui com minha parceira Gisele. E nós criamos esse espaço para compartilhar histórias de carreira interessantes e inspiradoras, explorar o poder do posicionamento pessoal e oferecer insights para que você possa avançar na sua trajetória com coragem e autenticidade. Hoje, nós temos uma convidada muito especial, que é minha professora e minha amiga, Thaís Cury. Thaís é publicitária de formação, bailarina de corpo e alma, mãe do Gael, influenciadora, empresária, fundadora do Estúdio Karma e instrutora de yoga, certificada pela World Peace of Yoga School, na Índia. No episódio de hoje, nós vamos conhecer mais da história dela e discutir temas como carreiras não tradicionais, a diferença entre amar algo e empreender com isso e a importância do movimento físico para a nossa vida pessoal e profissional. Thay, obrigada por estar aqui com a gente. Quer dar um oi para todo mundo? Gente, ó, só dessa introdução com tantas coisas que eu faço, a gente esquece, né? Sim. Mas eu tô muito feliz. Eu tenho acompanhado já o podcast, né? Tenho acompanhado essa coisa de estarmos nesse movimento de mudança de carreira, né? Como o Leti falou, temos algumas ligações aí. Sou professora dela de yoga, sim, mas somos amigas também, sim, já tem um tempo. Hoje eu conheço há menos tempo, mas acho que é algo que a gente sempre conversou. Então, sim, estar aqui hoje, engraçado, né? A gente não se vê muito nesse lugar, e agora quando você falou... Chega, eu respirei, porque, de fato, nossa, quantas coisas. Mas estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade, né, de dividir e de forma muito leve isso aqui com vocês hoje. E vamos nessa, estou animada. Eu também estou muito animada, porque, de fato, a gente está se conhecendo mais hoje. Uhum. E Leti sempre fala de você de maneira muito entusiasmada. E as pessoas que te conhecem e que, né, porque a gente está aqui em Salvador, Salvador é uma bolha, é uma província, é um feudo. As pessoas se conhecem, sabem quem são umas as outras. Eu tenho muitas amigas que são suas alunas. E todo mundo tem um encantamento muito grande por você, pela sua trajetória, imagina, pela forma como você dá aula. Então, assim, eu também estou muito feliz de estar aqui nesse papo com vocês. Sim, desde o primeiro dia, a Letícia disse, a gente tem que convidar a Thaís, a gente tem que convidar a Thaís. Ela já estava cotada para a primeira temporada e ela nem sabia disso. Ela nem não fazia ideia, não tinha a menor dica. Pois é, é isso. Tem isso também, a gente às vezes causa uma impressão das pessoas que a gente nem tem domínio, né? É verdade. De todos os sinais e signos que a gente passa pro outro, como é que o outro nos vê, como é que o outro nos percebe, nos sente. Sim. E nos quer por perto, né? Você é alguém que as pessoas querem por perto. Que bom. É porque tinham muitas nuances que a gente poderia tocar com você, a questão das carreiras não tradicionais, como a gente trouxe aqui. Sim. Mas a gente sempre gosta de ter mães também no podcast para falar sobre maternidade e carreira. Então, são vários assuntos que a gente pode fluir hoje e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. É um podcast feminino, né, minha gente? Então, sim, assim, podcast feito por mulheres. E nós mulheres, a gente tem essa diversidade natural, eu acho. Que agora está sendo tão honrada, falada, né? E que legal, que bom. Feliz demais. Vamos lá. Vamos. Thay, o movimento sempre foi parte da sua vida. Perfeito. A dança está com você desde muito nova. E apesar de dançar hoje ainda, a gente sabe que o balé foi uma paixão sua da adolescência. Sim. Você chegou até a participar de competições internacionais, certo? Cheguei. Na verdade, a dança... Eu acho que a dança entrou na minha vida um pouquinho de como entra na vida da maioria das meninas. Que é aquela coisa da mãe querer ver a filha dançar e usar aquela fantasia e fazer apresentação. Eu tenho mais 2 irmãs, então enfim, cresci numa casa muito feminina nesse sentido. Eu sou a segunda filha de 3 e, como as minhas outras irmãs, eu fiz balé porque era bonitinho. E as minhas irmãs não gostavam. Então, eu tive uma irmã que, uma época, fazia capoeira, outra fazia futsal. Aquela coisa bem de criança, assim, de conseguir e de poder, né, experimentar. Tem um espaço para gastar energia. Gastar energia, perfeito. E os meus pais sempre foram muito assim, beleza, não precisa também engessar no balé clássico, mas eu não. Eu engessei no balé clássico porque eu quis. Uhum. Eu gostava daquilo ali, né? Diferente, eu acho que da maioria das crianças. Eu adorava música clássica. Música clássica, era uma aula mais lenta. E eu gostava, eu achava legal. Até que isso foi ficando um pouco mais sério, que foi o que você falou, das competições e tal. E, de fato, né, foi uma coisa que, na época da adolescência, ficou um pouco mais sério, né, por conta da idade, mas que começou aos 4 anos. Então, aos 4 anos, eu iniciei a minha carreira de bailarina, mas era ainda uma brincadeira e
aos 8, 9, 10, 12 eu já competia. Você ponderou em fazer disso uma profissão? Você chegou a pensar sobre esse assunto? Eu tinha certeza que eu seria bailarina clássica. Eu olhava, naquela época que a internet no celular é uma coisa de hoje em dia, né? Mas naquela época, quando a gente ainda conseguia usar o computador da casa, fazer pesquisas, já adolescente, pré-adolescente, eu já pesquisava formas de trabalhar, eu já me via morando em outro lugar. Imagine, isso eu tô falando de Thaís com 12, 13, 14 anos. Eu já enxergava aqui em Salvador, eu não teria muito espaço como fora do Brasil, em companhias de dança, pessoas que são pagas para se apresentar. E eu enxergava que isso poderia ser uma carreira. Mas claro que isso era um sonho muito de criança, que acontece. Eu tenho amigas que trabalham com dança hoje em dia, inclusive algumas foram para fora do Brasil, mas é uma pequena minoria. São pessoas muito pontuais que chegam a esse lugar. É claro que para criança tudo é possível. Sim, sim. Eu tenho uma sobrinha, inclusive, que está nessa trajetória. Foi convidada agora para fazer um curso de férias em Nova York, na escola de Nova York. E é bem isso, assim. Ela é muito talentosa e quer muito, e os pais incentivam muito, né? A mãe, sim, principalmente, incentiva muito. E para ela é possível demais. Isso. Vai dar tudo certo. E foi pra Blumenau e, sabe, Joinville. E pra tudo que tem coisa de balé, ela tem ido e tem feito. E é um pouco disso. Agora me conte uma coisa. Nos conte uma coisa. Como é que a bailarina, essa artista, essa dançarina da música clássica, foi parar na faculdade de publicidade e propaganda? Pois é. Vamos lá. Eu venho de uma família que tem profissões tradicionais, né? Então, vamos lá. A minha mãe, ela é economista, trabalhou muitos anos em empresa mesmo. Hoje em dia, enfim, ela já é aposentada, mas tem uma empresa de outras coisas, de trabalhos manuais. O meu pai trabalhou a vida inteira, engenheiro por formação, mas trabalhou muito tempo com outras coisas também. E é aquela coisa de... legal, ela faz ali o balé clássico, é bonitinho e tal, mas ali escola, notas, aquela coisa bem família tradicional brasileira, vamos, faculdade. Chegamos nesse ponto, a minha irmã mais velha, né? Eu tenho uma mais velha e uma mais nova. A minha irmã mais velha já ficou ali entre o direito, a arquitetura, fez arquitetura. E aí acho que eu vou fazer dança. E aí foi aquele choque que às vezes, muitas vezes não é dito, e muitas vezes é dito, mas aquela coisa bem sutil, assim, da família, de falar assim, tem nossa, certeza? mas será que uma outra coisa, dança é um hobby, é só... por que você não faz os dois? E para quem faz dança, quem levou o balé clássico a sério, ou quem, sei lá, é atleta, né? A dança não é um esporte, mas... O treino é como se fosse, né, tão intenso quanto. E a gente sabe que não tem lugar para duas coisas quando se trata de certas coisas. E aí, nesse período em que eu tive que escolher, aí eu falei, não, então esse é o meu momento de deixar a dança de lado. E esse foi um momento muito triste, eu diria, da minha vida pessoal, assim, se eu pensar nas coisas que eu fazia. Eu perdi um pouco as coisas que eram minhas, porque já é um momento de muita mudança, né? Que você se afasta de amigos do colégio, que você muda de rotina. Um ciclo que se fecha. Você sai de uma idade que as pessoas ainda te consideram, de alguma forma, uma criança, dependente. E aí você vira ali 17, 18. Eu passei na faculdade com 17. Eu também. E quando eu olho pra trás, eu penso, meu Deus, 17, não tem nada na cabeça. Eu era uma criança, como deixaram eu entrar na faculdade? E você tem que decidir, olha o peso disso, né? De você decidir o que é que você quer fazer pro resto da sua vida. Você tem que gostar. Isso se repete, tá? Em todos os episódios. É impressionante o quanto a gente, hoje, olhando pra trás, é desconfortável pensar que a gente pensou que a gente poderia escolher algo pro resto da vida, né? Nessa idade. A gente tinha certeza, né? Porque a gente botou um peso nisso. Eu me lembro que a minha irmã mais nova, quando teve que decidir, ela começou a ter umas quedas de cabelo de emocional. Ansiedade. Então, assim... a gente ingessa, de fato, crianças, né? Porque isso começa muito antes. Crianças, pré-adolescentes, pessoas que já estão ali com os hormônios
quem eu sou, o que é que eu vou fazer nesse mundo. E a gente dá uma importância, claro que é importante, não é sobre não ser importante, mas a gente dá uma importância que às vezes ultrapassa o verdadeiro valor da coisa, né? E eu não fiz publicidade. Eu fiz relações internacionais. Eu achava que era publicidade e propaganda. E depois... Eu larguei relações internacionais. Nossa, achei que minha pesquisa tinha sido... O coração de Ai, eu tinha Letícia errou as batidas por alguns segundos aqui. Mas- Tudo bem, dupla. Tá, ok. Com 17 anos, eu queria ser uma diplomata. Arrasou! Na verdade, eu não fazia ideia Eu do que era também. isso, mas estava ali. Eu também A gente já era, conversou sobre isso, eu acho, há muito tempo. E aí eu me lembro que meu pai fazia assim, mas você sabe o que é relações internacionais? Claro que não. Óbvio que não, mas quero fazer, achei interessante. Aí- Vai viajar. Eu ia achei viajar que nem legal. bailarina, agora eu vou viajar que nem relações internacionais. É internacional, meu pai, eu tô indo lá. Tinha internacional no nome, eu escolhi. Claro que eu tinha uma ideia, né? A gente sempre tem uma ideia do que a gente está fazendo e a gente nunca sabe de verdade o que é que a gente está fazendo. Que a gente só descobre, né? Não é nem na faculdade, é quando a gente começa a trabalhar. Inclusive, porque a faculdade não ensina a gente a trabalhar, ensina a gente alguma teoria, algum conceito, alguma coisa sobre Nos alguma coisa. prepara ali sobre o que está acontecendo naquele momento e a gente, né, Que lute. 2025, precisamos dizer, não sabemos mais de nada, porque as coisas estão mudando numa velocidade Sim. que ninguém previu. E sabe uma coisa que você tá falando agora e foi inevitável lembrar? Eu Aham. passei agora alguns dias na Chapada e tinha 2 bebês de 1 ano, minha filha de 3, meu filho de 7 e um recém-adulto de 18. Aham. E a identificação do meu filho com esse recém-adulto de 18 era muito grande. E o espelhamento dele com o pai era muito grande. E eu olhava para aquilo e dizia, agora você tá falando, eu falei, mas como é que eu vou virar pro Diogo e dizer... Diogo tava recebendo a nota do Enem hoje, ontem. Sim. A nota do Enem saiu ontem. Como é que eu vou virar pra ele e vou dizer assim, então, não se cobra, respira, tá tudo bem, tá tudo sob Se controle. você não gostar, não tem problema. Não é de morrer. E como é que eu digo pra ele assim, bicho, aproveita, porque você ainda não é esse adulto todo que você tá querendo ser, que você não precisa ser. Aproveita essa restinga Isso. de liberdade, de responsabilidade. Não é uma responsabilidade não vigiada, não é, Sim. não é aquela que nem você falou, né, do poder fazer tudo. Isso. Mas é porque o espelhamento com o adulto, a adultização da adolescência e A infância pressa. tá acontecendo cada vez mais rápido. Se me dissessem com 18 anos que não é de morrer, escolher a faculdade, eu ia Ter ter vivido. fogo nos olhos e não, eu ia dizer, é de morrer sim, porque Ah, era o sim. que tava Ah, na minha Eu ia cabeça matar a naquele pessoa momento. que disse isso. É de morrer sim. Como assim? Como assim não é? Eu estou me preparando há 4 anos pois para é. isso. E é muito curioso como a gente olhar e ver as pessoas amadurecendo e ver a gente se vê naquela pessoa. Sim. E eu seria também a pessoa que teria sangue nos olhos e dizer, como assim não? Se eu não tiver uma faculdade, vou morrer. Eu não vou passar fome. É Sei lá. isso, exato. Vai dar tudo errado na minha Vai dar vida. tudo errado. É o começo do fim, sabe? É. Mas não é. E é muito, muito interessante. Você me trouxe, porque eu acabei de estar com ele. Voltei É. ontem. Então, assim... Tá fresco. A Que gente louco, vê a tá muito vida como fresco. se fosse um filme, né? Porque. Não sei se vocês têm essa impressão, mas quando a gente vira jovens adultas e a gente começa a ter. Eu não sei se essa é a palavra, mas eu acho que a gente começa a ter passado. A gente começa a se lembrar. Sim. A comparar. E aí eu sempre Perfeito. lembro, eu sempre fico parafraseando essa frase da minha mãe, que é a moda volta. Claro que ela falou isso em relação à roupa, óbvio. Mas a moda volta no sentido de a gente consegue ver alguns ciclos se repetindo. E por mais que eu falei, é 2025, as coisas estão muito rápidas. Mas será que lá atrás também os nossos pais, na época, jovens adultos, não estavam achando as coisas muito rápidas? Não sei, eu acho que as coisas vão se repetindo e talvez essa pressa, esse fogo do adolescente, ele tenha um porquê. Eu entendo aquela coisa da um crescimento, uma segurança, um voo livre assistido, mas dá um frio na barriga, né? Você é mãe que nem eu. Sim. Então, Letícia ainda não é. Não. Mas dá aquele frio na barriga de... Meu Deus, daqui a pouco é meu filho. Gente, meu filho tem 1 ano. Daqui a pouco. O tempo tá mais rápido. Quando você piscar, tá que nem eu, meu já tem 7. Mas é isso.
E aí, sobre ter relações que escolher. internacionais. Relações internacionais. E o que é que aconteceu nessa faculdade de Relações Internacionais para você ter ido para publicidade? Sabe o que não aconteceu? Não foi nem o que aconteceu, foi o que não aconteceu. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa da criatividade, da arte de alguma forma. E aí quando você pensa na dança, quando você pensa na publicidade até que veio depois, eu acho que eu acabei tentando me conectar a essa criatividade, a essa arte em algum lugar. Em relações internacionais, não existe. Por mais que você procure, que você esprema, você não vai encontrar criatividade ou arte. E aquilo ali foi me adoecendo. Quando eu falei aqui mais cedo, né? Foi uma época triste, porque eu fui abdicando de várias coisinhas que não dava mais tempo de fazer essa aula do balé. Não dava mais tempo de fazer uma coisa ali que eu gosto, que eu vou ter que fazer agora. Poxa, eu vou ter que voltar pro inglês, que eu vou ter que ser muito boa no inglês. Eu vou ter que fazer uma outra língua, porque todo mundo já fala inglês, é muito bom no inglês, tem uma outra língua. E aí eu tive que fazer uma outra língua agora, e aí vou fazer o quê? E aí aquela coisa de preencher em torno daquela carreira que eu até então tinha escolhido, coisas complementares que fizessem sentido, que fossem me enriquecer de alguma forma para um futuro. Sim. E de repente eu estava só fazendo aquilo. E parei de ter uma coisa que me alimentava muito, que era essa coisa da arte, do criativo, do corpo, né? Enfim. E aí aquilo foi me deixando assim... Eu acho que eu fiz um ano e meio de relações internacionais. E aí eu sentei... Não larguei antes, porque eu precisava ter essa conversa com os meus pais. Porque a gente tem alguma responsabilidade, a gente sente que a gente precisa justificar aquilo para pessoas que estão naquela expectativa ali com você. Sim. E aí eu sentei, eu falei, mãe, eu acho que eu vou fazer publicidade. Que era algo que eu via, que tinha de repente algo que eu admirava, as marcas, o marketing de uma forma geral, a criatividade em torno daquilo. Eu falei, poxa, eu acho que eu me enxergo. Aí eu já tinha uma outra expectativa, uma outra visão, talvez, do que é uma profissão. Com 17 anos eu achava que era o que é que vai me dar retorno financeiro, o que é legal de eu falar que eu faço. Aquela escolha sem maturidade. E com quase 19 ou 19, talvez eu tivesse, eu já estava olhando assim, poxa, talvez não sei se tem esse retorno financeiro todo, mas tem mercado, tem alguém que já trabalha com isso, que eu admiro o trabalho, ou tem alguma coisa, alguma relação. E aí eu falei, é publicidade. E aí entrou Thaís em publicidade, meio atrasada, mas ainda novinha, porque eu tinha passado na outra com 17. E aí minha mãe, eu me lembro que ela respondeu assim, eu nunca entendi porque você escolheu relações. Eu tirei 2 toneladas do ombro e eu falei publicidade. Consegui entrar assim rápido até, né? Vamos lá, não escolhi medicina, né? Então, não tive uma grande pausa nessa transição entre faculdades. Cursei publicidade, trabalhei ainda na faculdade, né? Fiz um estágio que me deu uma visão mais clara do que esperar. Que é uma coisa muito importante, né? As pessoas se provarem. A gente sempre fala, se testem, vão pro mercado, façam coisas. Experimentem. Mas eu fiz publicidade, mas eu não queria trabalhar com agência. Mas vai. Não vai ser do jeito que você visualiza, nunca vai ser. Às vezes é melhor, mas nunca é o que a gente esperou. Então, é sempre legal mesmo a gente se jogar, até para quem estiver vendo esse podcast e for, assim, alguém que está nesse lugar, né, de escolhas e que hoje em dia a gente sabe, não tem a ver com a idade. Não. Tem gente trocando de profissão com 40, Sim. com 50. Minha mãe tá formando agora em psicologia com 53. 54? E olha 54. isso. 54 recém-completados. Recém-completados. Nossa, é verdade. Agora, esse mês, né? Foi semana passada. Semana passada. E quando você estava em publicidade, Thay, você vislumbrava seguindo uma carreira na área? Você sabia o que é que você queria fazer depois da faculdade? Enxergava isso a longo prazo? Eu não enxergava muito bem a área que eu queria estar. E aí, esse estágio que eu fiz em agência, me deu uma visão legal, porque eu consegui ter contato com vários formatos, várias áreas dentro de uma produção. O atendimento, a criação. A gente consegue, por mais que eu não tenha trabalhado em todos os setores, mas eu consegui ter contato com todos os setores. Redação. Então, eu olhava aquilo ali e falava, poxa, legal.
odiei. Que legal, que maravilhoso, olha. Que essa bom que pessoa tem quem ela goste. gosta de fazer isso. Eu não gostei. E aí eu falava, gente, será que sou eu? Meu Deus do céu, eu já troquei. Olha que atraso. 19 anos, 20. Na época eu devia ter 20, já tinha um tempo fazendo a faculdade. Eu falei, não, vou formar. Vou concluir, já estava no finalzinho. Gosto disso aqui que eu faço, gosto do que eu estudo. Sim. Não sei como aplicar isso na vida real, porque não queria aplicar o que eu tô aprendendo numa agência, porque não gosto de agência. E aí? Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, nem que ia ser do jeito que eu me imaginei. E que existiam outras possibilidades, né? Que às vezes eu acho existiam que outras a gente acha que é tudo tão óbvio, assim. Quem Isso. trabalha, quem faz publicidade vai trabalhar em agência. Agência. Quem trabalha com quem fez direito ou vai para o escritório de advocacia Vai ou vai fazer fazer concurso concurso. público. E a Isso. gente esquece que tem várias outras formas de aplicar esse conhecimento e que muitas Zero vezes não e um, contam tem 1 pra milhão de gente. números que a gente sempre esquece que existem. E eu Gente, é acho que verdade. isso é uma coisa legal das redes sociais. Acho que agora, e até com plataformas como esse podcast aqui, a gente está tendo acesso a quais são as possibilidades. O que é que eu posso fazer com esse Perfeito. diploma e que nunca me contaram que eu podia fazer com isso também, né? Perfeito, perfeito. É, Hoje eu vejo exatamente até isso. que você aplica bastante do conhecimento que você teve da Nossa, o publicidade Instagram dela é com o uma seu coisa trabalho com as muito marcas linda. também, né? A gente vai falar disso depois. É muito lindo aquilo. Eu larguei publicidade, larguei, né? Eu Aham. saí da faculdade formada com meu diplominha, entreguei aos meus pais, falei, ó, me formei. E É agora? É muito engraçado como a gente tem, como as pessoas percebam. As pessoas elas têm experiências diferentes, Sim, famílias diferentes, Sim. mas as expectativas sociais são muito iguais. Algo cultural mesmo, É né? muito Ó, tem que fazer uma enraizado, faculdade. que é uma coisa assim, e a coisa do entreguei de presente o meu diploma para os Isso. meus pais. Eu lembro quando eu me formei e eu fiz direito e eu tinha certeza que aquilo ali era para o resto da vida, Sim. certeza absoluta. E eu estagiei muito em direito, e eu gostava dos meus estágios de direito, foi outras coisas Outra que me experiência, desiludiram. sim. Com o direito até. Eu fiz assim pra meu pai e minha mãe, eu fiz, olha só, meu diploma não é de vocês, é das minhas avós, porque eu só tenho vocês por causa das minhas avós. E aí quem me entregou o diploma foram minhas 2 avós na época. Sim. E aí eu lembro que meu pai, quando a gente chegou no dia seguinte da minha formatura, ele olhou pra minha cara e fez assim, estou muito orgulhoso de você. Aí eu fiz, eu só não vou ser tributarista como você quer. Aí a gente já começou o primeiro conflito. Porque assim, era uma coisa que eu queria muito, e eu entendia que o meu diploma não era dos meus pais, era meu. Eu tinha essa coisa, mas lógico que eu sabia que eu tava dando orgulho pra eles, eu Sim. sabia, eu tinha muito a coisa do cumprir a expectativa também, mas A como gente era uma coisa quer. que pra mim era muito meu, Sim. eu não tinha isso de entregar o diploma pra eles. E é curioso como eu vejo muita gente dizer assim, não, cumpri essa etapa aqui, agora vamos ver como é que a gente faz. Porque é óbvio, a gente quer dar É que eu orgulho vou pro pai fazer e pra por mãe, mim, mas né? A gente você vai quer, saber a fazer gente por é si. nossa família, a gente quer... Quer, claro, óbvio. A gente quer fazer parte daquilo ali com mérito, sabe? A gente quer entregar o diploma. Sem dúvida. E assim, gente, não é nenhum certeza. problema. O problema é a gente se colocar no lugar de fazer algo, de repente, que Apenas não para gosta. agradar essa pessoa. Sem conseguir olhar por completo a situação. E mais grave até, a gente tem que marcar um podcast com Marta. Sim, Psicóloga. ela tá na sim. lista Pra ela também. falar olha. assim, gente, isso lá na frente, quando a gente olha pra trás, é muito fácil. A gente vê muita gente frustrada, culpando outras pessoas, inclusive, quando Aham. a gente faz essas escolhas, né? Sem a gente só dúvida. não faz escolha lá com 4 anos, quando a minha mãe me colocou no balé. A escolha foi dela. Mas, depois disso, Seguir, sair, é tudo a gente. É com a gente, vamos nessa. E o que você falou, né? Essas histórias se repetem porque a gente, poxa, a gente não vai desconstruir isso da noite pro dia, e a gente está falando de um grupo, né? Uma sociedade, onde algumas coisas já são meio que, ó, é assim que acontece, você está chegando aqui agora. O script está preparado. Você vai fazer isso aqui, ó, na faculdade. No Brasil, isso é muito forte, né? A gente até tem o privilégio de ter contato, de ter Sim. referência de outros lugares que é possível, a conjuntura daquele lugar, a economia daquele lugar te possibilita trabalhar com outras coisas que você, com curso técnico ou sem cursos, consegue, né, fazer aquilo ali e tal. Mas a nossa realidade no Brasil é terminar a escola, fazer uma faculdade, essa é a receita do sucesso, check, fazer dinheiro. E é isso que vai te deixar feliz, é casar, ter filho, blá, 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 e fazer tudo de novo com seu filho. Então, é normal que isso se repita, né?
Mas, enfim, terminei publicidade. Não estava feliz com aquilo. O mercado, na época que eu me formei, estava, assim, muito ruim, muito saturado, talvez. E aí eu me vi naquele lugar da jovem adulta, na casa dos pais, sem muita expectativa financeira mesmo, de conseguir sair direito daquela situação. E aí eu falei, olha, eu sempre quis e nunca tive a coragem, eu preciso dizer, de fazer um intercâmbio. Os meus pais, eles tinham condição de me ajudar a fazer o intercâmbio. Mas eu sempre tive medo, quando eu era mais jovem, adolescente, pré-adolescente, de fazer aquele intercâmbio de 15, 16 anos. Ai, não sei, me dava um pânico. Mas agora, formada, com tudo certo, né? Com a vida ganha. Formada. Já dei os cheques, né? Que eram esperados para esse momento. Conversei com a minha família, falei, pai, mãe, e aí? Né? Será que dá para vocês me ajudarem a ir para um país, a escolher a Austrália? Justamente porque a Austrália me dava a possibilidade de fazer um curso, eu podia escolher um curso e dar entrada como passaporte de estudante. E com esse passaporte de estudante, eu conseguia também um visto de trabalho, limitado, claro, né, ao passaporte de estudante, mas eu conseguia trabalhar também. Aí eu falei, meu pai vai me dar uma ajuda aqui, eu chego lá, eu trabalho, e aí eu consigo me manter lá. E não tinha essa expectativa, mas é uma realidade tão diferente, minha gente, sem querer influenciar ninguém e morar fora, mas é uma realidade tão diferente e é tão fácil ganhar dinheiro com trabalhos mais fáceis, né, mais simples de conseguir mesmo, de, sei lá, uma recepção, uma faxina de Airbnb, umas coisas mais rápidas, assim, que você não precisa de um contrato muito engessado e que uma estudante de fora conseguir, assim, consegue rápido, chegando no país, paga tão bem que eu conseguiria até viajar depois, nas férias, ou devolver o dinheiro para meu pai. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei lá, meio sem saber se ia dar certo. No primeiro mês lá eu consegui empregos. Servir mesa, não tem fixo, mas de vez em quando precisa de uma menina extra, ficar de babá. Gente, coisas que aqui no Brasil eu, na minha condição, não imaginava trabalhar e trabalhei. E foi, assim, muito engrandecedor, inclusive em relação à língua. E aí, se você me pergunta, tá, mas e o visto de estudante, você estudou o quê? Eu estudei mídia. Sim. Eu fiz o curso de mídia, porque eu era publicitária. E foi a Austrália, né, estando daquele lado do mundo, que com mais contato com o yoga, com cultura oriental, porque eles têm forte essa influência, né, do lado de lá. Morei com uma amiga, essa minha amiga me levava ali pro yoga e tal, que nunca foi algo regular para mim no Brasil, por exemplo, que eu comecei a me interessar por essa área e, afinal de contas, eu estava muito perto de uma Indonésia, geograficamente falando, Indonésia, Tailândia, eu estava por ali. Então, por que não? Nas minhas férias, ao invés de vir direto para o Brasil, né, conseguir uma passagem ali para circular, visitar, viajar um pouquinho. E aí, até então, não era algo que eu considerava ser uma profissão. Nossa, vou trabalhar. Nunca achei que eu fosse dar aula de alguma coisa. De yoga, muito menos. De nada, de balé clássico, nada. Nem fui direto, cheguei a vir para o Brasil, porque eu tinha uma passagem de volta, passei Natal e tal. E aí depois eu, né, com essa passagem também que eu já tinha, não voltei para a Austrália. Aí fiz uma viagem grande, passei muito tempo viajando. São países que o custo é muito baixo, se você viaja como viajante, né? Não como turista, mas você consegue ali economizar, fazer alguns trabalhos também de vídeo, sei lá, né? Vai também do que a pessoa consegue entregar, Sim. E aí, eis que eu fui parar na Índia, que eu sempre achei que seria uma mega viagem, super diferente, e é incrível, eu sei que a Índia dá um medo, né? É muito diferente. Mas uma cultura muito rica, muito diferente, diversa. E aí eu fiz esse curso, que era um curso de formação, mas eu encarei muito mais como um retiro. Eu estava ali, eu fiquei hospedada na escola, eu conheci
praticantes, né? Pessoas que estavam buscando uma formação para dar aula, outros por hobby, de várias partes do mundo, inclusive indianos mesmo, né? Fazendo a formação. E peguei mais um diploma, check. O que eu fiz com esse diploma? Instrutora de yoga. Instrutora de yoga. Aquela coisa, né? Todo mundo aqui, as 3, tem um diploma de alguma coisa. A gente recebeu o diploma e falou, Que legal. Próximo que legal. passo. Cumpri. E agora, minha gente? Cumpri, mas assim... O que eu faço para dar aula? Não vou dar aula, vou voltar ao Brasil e vai dar tudo certo. Cheguei no Brasil, Instagram bombando, né? Porque a pessoa estava viajando na Índia. Sim. Então, tinha uma audiência legal, já tinha uma quantidade legal de seguidor mesmo. Eu não sou mega blogueira, né? Uma pessoa chamada de influenciadora no início nesse podcast. Mas eu estou encarando como uma pessoa que influencia. Isso. E não como uma É blogueira, isso uma agora, coisa que todo mundo grande. influencia, assim. É isso. E aí eu acabei colocando nos stories, gente, vou fazer uma aula de yoga para quem quiser aparecer. Ia ser para mim muito mais algo que eu ia usar como, poxa, vou treinar, vou usar aqui essa ferramenta que eu consegui na viagem e vou fazer, de repente, um encontro dessas pessoas que se conectaram de alguma forma, pessoas que eu já conhecia, pessoas que eu não conhecia, mas que falavam muito comigo, faziam perguntas. Sim. Ia ser esse encontro. Eu tive que apagar o story de tanta gente que respondeu. E aconteceu esse encontro. Foi num prédio, foi numa área de piscina, assim, de prédio, super amador mesmo. Eu me lembro que eu fiquei tão nervosa, e eu não fiquei nervosa nem de não conseguir dar aula, de gaguejar, não. Eu fiquei nervosa de não caber no espaço que eu tinha, as pessoas que tinham respondido. Eu dormi péssima nesse dia, foi horrível. E aí de manhã, eu dei aula. Eu dei aquela aula assim. Eu me lembro que a aula em si foi ótima, fluiu. Mas eu não consegui, eu sabia muito o que falar no início da aula, eu não soube muito o que falar no final da aula, porque foi a minha primeira experiência de estar na frente de mais de, 25 pessoas. Sim. E todas em silêncio, sentadinhas, olhando pra você. E aí eu falei, gente, que coisa estranha. Eu nunca vou conseguir dar aula. E foi o início de tudo. E eu dei aula. Eu comecei a dar muitas aulas. Sim. E, gente, foi muito legal. Assim, e eu preciso dizer também, porque a gente acha que precisa desmistificar algumas coisas, né? Ah, então você foi pra Índia, é porque você fez a formação na Índia, então a formação da Índia é incrível. Eu acho que a vivência na formação da Índia foi incrível. Então, se alguém estiver buscando uma informação, tipo, como eu faço a formação, aonde eu faço a formação, não é a formação em si, claro, a gente quer buscar o melhor, né? O melhor sempre. Mas não é sobre a formação, é sobre o que você faz com a formação, o que você faz com a informação que chega a você. Sim. E, muitas vezes, é a forma. Então, vocês estavam falando, tem sempre gente comentando, falando, né, de como são as aulas. E antes mesmo de começar o podcast, a gente estava discutindo aqui, comentando, nossa, todo mundo espera de uma professora de yoga uma pessoa muito zen, aquela pessoa que aquele estereótipo, que não come carne, que se veste de uma certa forma, que usa essas coisas aqui, mas não usa essas, que fala com a voz mansa, que não se irrita, que não tem problema. E, na verdade, professores de yoga, como médicos, como advogados, como atendente de banco, são pessoas. E com sim, suas a personalidades. Exato. E é isso que faz um profissional ser diferente do outro. E é isso que faz um profissional ser interessante ou não. É a diversidade. Então, eu sempre tento trazer muita naturalidade para os meus momentos de aula. Primeiro, para eu não ficar super tensa, tentando me encaixar ali num formato que eu não vou conseguir me encaixar se não for o meu. E segundo, para que o meu aluno veja, de fato, sinta que existe alguma conexão, alguma verdade naquilo ali que eu estou falando, porque às vezes a gente não sabe
100% do que a gente está falando. Professores não sabem tudo, minha gente. Professores são aprendizes, estudantes para o resto da vida. Então, eu preciso sempre que o meu aluno saiba que ele está num lugar seguro para que a gente desenvolva o melhor formato de aprendizado para ele. Isso eu não estou nem falando, olha só que coisa, de uma faculdade. Eu estou falando de yoga, que é algo complementar para a maioria de nós, né? Então, nesse dia dessa aula, eu me senti capaz de estar ali na frente. Porque eu falei, olha, diferente do que eu pensava na época da dança, eu consigo ensinar isso aqui. Porque eu não preciso saber tudo. Eu só preciso ensinar o que eu tenho segurança para ensinar. E foi assim que Thaís, professora, surgiu e criou confiança para ser professora. Então, Que legal. é mais ou menos isso. Engraçado você falando isso, eu lembrei. Hoje de manhã eu fiz aula com ela, tá? Foi. 6 horas da manhã a gente fez aula, 9 horas da manhã a gente começou a gravar aqui. É e verdade. aí teve uma hora que você fez uma postura e aí você falou, se você quiser deixar essa postura um pouquinho mais difícil, você pode fazer assim. Eu não faço. Mas se você quiser Eu não deixar mais faço. difícil, pode fazer assim. Eu então, não assim, consigo. desmistifica também a ideia, né, da professora perfeita, que sabe fazer tudo. E eu acho muito interessante, Thay, você falando que no dia que você abriu o seu Instagram e contou que você ia dar uma aula de yoga, apareceu muita gente querendo fazer essa aula com você. Porque num dos últimos episódios a gente teve aqui Vitória Facol, que é estilista, e ela falou, quando eu abri a marca, no primeiro dia eu tive pedidos de outros estados e eu não Já entendi tinha o que cliente. aconteceu. E aí isso é muito o que a gente traz aqui, conversa com o pessoal da construção da marca pessoal, né? Assim, as pessoas, elas não necessariamente estão atrás da técnica que você tem a oferecer. A técnica é muito importante, mas ela se identificar com você enquanto profissional talvez seja mais importante ainda em um mercado onde existem muitas opções. Então, assim, existem muitas professoras de yoga por aí. Eu já fiz aulas de yoga com outras professoras, né? E eu me identifiquei com a sua prática por um motivo, por você. Então, essa construção da marca pessoal, isso prova pra gente que não é só atrelado ao nosso profissional, né? Como a gente está se mostrando para o mundo, já está ali causando uma afinidade ou um afastamento para as pessoas que estão ali assistindo a gente. Então, isso é muito interessante. Isso é muito legal. E uma outra coisa que você trouxe que ficou martelando na minha cabeça é que, assim, a gente, aqui no Brasil, a gente realmente não se expõe a fazer determinados trabalhos, até porque esses trabalhos são muito mal remunerados também. Sim. E é muito curioso como a gente enxerga isso como uma alternativa quando a gente está fora, justamente porque, de fato, é um caminho de amadurecimento, é um caminho de você se organizar, é um caminho de você entender. E seja esse tipo de trabalho, um trabalho mais manual, um trabalho que requer menos qualificação técnica específica, digamos assim. Ou seja, você fazer um estágio, tudo é muito importante na hora que a gente está pensando em construir a persona profissional. Eu não digo nem se Thaís vai ser professora de yoga, publicitária, ou catering, ou babysitter na Austrália. Isso. A gente está falando de como as experiências de Thaís foram moldando Thaís para Thaís ser quem ela é agora. Porque, assim, as pessoas foram exatamente se conectando com o que Thaís estava se expondo. E é muito curioso você dizer assim, eu não tinha coragem de fazer antes. Sim. E quando eu tive coragem, as coisas se abriram, assim, eu fui ali buscando novos caminhos, novas experiências e meio que tateando, meio que na intuição, assim, meio que tateando essas possibilidades dentro do universo que eu já tinha. E às vezes, quando a gente olha, mas ela tá falando de ir pra Austrália, ela tá falando de atravessar o mundo, ir para outro continente e tal. É porque as pessoas, elas olham sempre o que complica. Você pode tatear outras possibilidades dentro do seu universo de sentido. A gente teve Fabiana aqui na mesa que ela fez assim, eu aceitei um trabalho voluntário e fui trabalhar na Bahia Tursa de voluntária, já fui observando o perfil dos gringos, já fui observando como era que um estudante de turismo podia trabalhar, e aí fiz assim, eu acho que é isso. Então, não é sobre possibilidades e sobre ter condição ou técnica para isso ou para aquilo. É sobre estar disposto. É sobre você se colocar. Outra coisa que sempre volta aqui, essa questão da disponibilidade, da vontade de se testar. Sim. Porque, assim, a gente não vai ter coragem sempre e tá tudo bem a gente respeitar o nosso tempo. Mas alguma hora ela tem que chegar e alguma coisa a gente tem que fazer. Porque vai dar medo abrir o Instagram e um monte de gente responder pra gente. Quando a gente não tem a menor ideia de qual é a expectativa que essa pessoa tem da gente, inclusive. Tá vindo aqui por quê? Nem conheço. Esse aqui que eu conheço, mas esses outros todos aqui eu não sei quem são. O que é que essas pessoas estão vendo? E a rede social, ela aproxima, mas ela também traz muito medo nesse quesito. Muito. Muito.
E é isso que vocês falaram, que às vezes a gente não tem noção. Porque a rede social, ela também dá essa mascarada nos números, assim, até de retorno. Às vezes as pessoas estão ali, as pessoas consomem aquele conteúdo. A gente consome outros conteúdos. Sim. E às vezes não é um conteúdo que você curte ou que você interage. Eu sou super tímida pra Falar com as pessoas, né? não, e pra comentar. Eu não sou essa pessoa de que comer eu curto e tal. Eu compartilho muita coisa. Eu sigo as pessoas que eu consumo. Mas eu não sou aquela pessoa de oi, tudo bem? Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Eu interajo pouco, assim, e não é por nada. É o que eu tenho vergonha. Mesmo ali atrás das telas, eu fico um pouco envergonhada em relação a isso. De me conectar, eu acho que é uma exposição, assim, mandar uma mensagem, enfim, não sei, é algo meu que eu tenho que trabalhar. Mas a gente, de fato, não tem essa ideia. E como você falou, existe, sim, um lugar de privilégio, né, de ter tido uma família que falou assim, não, e de fato eu consegui, gente, custear minhas coisas, meu aluguel, meu telefone, meu lazer, depois, né, que eu comecei a trabalhar, inclusive o meu curso. Então, meu primeiro mês foi pago, mas, poxa, eu tive o primeiro mês pago. Isso, de fato, faz uma diferença. Então, a gente sabe que a gente tem diferentes realidades, mas como você falou, muitas vezes não é sobre... Essa foi a minha história. Mas não é sobre ir para a Austrália, ter uma experiência mega diferente na Índia. Não é sobre isso. Mas é sobre, de repente, experimentar. Porque eu acho que eu nunca teria sido professora de yoga se eu não tivesse... ok, fui parar na Índia, fui. Mas eu me propus a fazer algo muito diferente, a ficar hospedada dentro de uma escola. Sim. Sabe? Enfim. Então, eu acho que se propor, se estar aberto, como você mesma disse, a coisas diferentes, a sugestões, a ouvir uma pessoa com opinião diferente da sua, sei lá, pesquisar, os podcasts estão aí. Pessoas com outras experiências, às vezes... A gente não quer ouvir pai e mãe, né? Quando a gente está naquela fase rebelde. A gente, às vezes, não quer ouvir... Quando é que começa essa fase rebelde com 3 anos? Porque a minha filha de 3 anos hoje não tá Pode querendo ser me ouvir. Seja essa, né? Parece que para de ouvir. Ela assim, não, mamãe, eu posso sim. Eu digo, ai, Joana, eu vou te dar um cascudo. 3 anos Mas não com um pode. sentimento de 13. Mas eu tive vontade de... Eu falei, eu cheguei a falar, eu quero morar aqui. Na Austrália. Por que eu queria morar ali? Porque eu amava a vida que eu tinha ali, eu fazia meu dinheiro, eu fazia o que eu queria, eu tava só, não tinha pai e mãe pra me mandar fazer nada, né? Então, assim, eu gostei da minha liberdade. E aí, quando eu voltei justamente nessas férias, pra passar Natal, de volta pra minha terra natal, pra casa da minha mãe e do meu pai, para as coisas que eu conhecia, aí eu falei, gente, na verdade, não. Na verdade, eu gosto daqui. E eu estava gostando da Thaís que eu consegui ser lá. Então, as experiências que eu fui construindo, o amadurecimento que tudo aquilo me causou, era o que, de fato, estava me preenchendo. E aí eu falei, não, eu preciso conseguir ser Thaís da Austrália em qualquer lugar do mundo. E, nesse momento, eu acho que é aqui mesmo em Salvador. Que é um lugar que eu não tenho vontade, gente. Eu tenho vontade de conhecer o mundo todo, né? A gente tem vontade toda hora de ir para um lugar. Mas eu não tenho vontade de morar em outro lugar hoje. Amanhã pode ser que mude isso. Mas hoje... Eu digo exatamente a mesma coisa. O melhor lugar do mundo é aqui. E é isso. Gente, eu sou muito apaixonada por essa cidade. Desculpa, mundo, mas é isso. Boa. Tá, e vamos voltar para o seu início como sua carreira, ou como instrutora de yoga. Você trouxe nessa sua primeira experiência como professora. E aí uma coisa que a gente tinha destacado aqui é que no Brasil, e esse é um big tema, né, desse episódio, no Brasil a gente ainda tem muito enraizada a ideia de carreiras tradicionais. E muitas vezes as outras possibilidades, elas acabam sendo relegadas a hobbies, né? A gente falou sobre isso em relação ao balé também. Perfeito. E quando você escolheu a publicidade, por exemplo, a publicidade muitas vezes já é vista como uma opção menos tradicional. Mas quando a gente fala de uma carreira na dança, uma carreira como instrutora de yoga, a gente vai mais além, a gente desafia ainda mais essas expectativas. E aí eu queria saber se isso foi, em algum momento, uma questão para você, ou você sempre encarou, a partir do momento que você assumiu essa ideia de dar aula de yoga, você encarou isso, essa escolha, com tranquilidade? Olha, eu preciso dizer...
Publicidade, na verdade, é um curso novo, né? Se você para olhar em relação a outros cursos, é uma faculdade nova. Os grandes publicitários do Brasil, e olha que a gente tem ótimos, maravilhosos publicitários baianos, Não inclusive. são publicitários formados com diploma. Não são publicitários, ditos sim. publicitários. São Inclusive, o administradores de Oliveto, que dinheiro, sei faleceu lá. há pouco, não era. Pois é. Porque não existia, não tinha isso. E foi algo que foi surgindo. Se a gente olha hoje para a velocidade das coisas, como olha eu falando da velocidade das coisas de novo, como estão, a gente percebe que, inclusive, talvez daqui a alguns anos, a maioria das profissões não existirão como conhecemos hoje. Eu, de fato, respondendo, acho que mais rápido a sua pergunta, eu, de fato, assumi. Eu vesti a roupa da professora de yoga, nível, formulário, profissão. O que é que eu escrevo aqui? Nossa, essa é sempre uma questão, né? Essa é uma que questão, gera tão desconforto. gente, muito desconforto. Eu ficava muito nervosa. Eu fazia, gente, o que é que eu vou botar aqui? Eu escrevo Misericórdia. publicitária, eu escrevo professora de yoga, o que é que as pessoas vão achar? E hoje em dia eu escrevo com muito orgulho professora de yoga. Sim. E é a minha ocupação, sabe? Então eu olho muito para a minha profissão nesse lugar da minha ocupação. O que é que me preenche, o que é que me gera renda, inclusive. É isso. Porque até já me dentro dos meus preconceitos, né? Eu já pensei, será que não é mais legal eu escrever empresária? Acho mais chique, né? Vai soar melhor. Mas eu sou professora de yoga. É isso. Então eu escrevo, e hoje eu escrevo com muito orgulho mesmo, todos os formulários que me aparecem, professora de yoga. E já me perdi da sua pergunta inicial, mas acho que foi um pouco isso. E um pouco sobre... tive uma transição, no sentido de tive esse primeiro momento, né? Essa primeira experiência, que foi gratuito e tal. E as pessoas enxergavam muito assim, mas essa aula de yoga que você está fazendo é de graça? Onde é? Onde fica? Sabe? A gente, não. Sabe? Até quando as pessoas vão me perguntar se a aula é de graça? Que loucura. Sim. Como se aquilo ali fosse algo... porque todo mundo que faz de uma forma muito... É algo muito do coração, não dá para cobrar por isso. Mas, poxa... Eu tenho até uma colega de profissão, professora de yoga, que eu falei pra ela, onde ela falou assim, às vezes eu me sinto mal, de cobrar, de dar um valor para aquilo ali. E aí eu falei, né, vou dar um nome a ela, Joana, mas você pagou a sua formação em yoga? Paguei. Eu falei, eu também paguei. Sim. Então, assim... vamos ter coragem também de precificar as coisas, né? Por mais que a gente acredite fortemente que aquilo ali não possa ser precificado, mas, poxa, a gente paga a luz, a gente paga a água, a gente paga o a aluguel moradia, do espaço, Sua o aluguel hora, do espaço. pelo amor de Deus, a sua hora é a coisa O mais funcionamento da importante rede que você social, tem. tudo é pago. A gente paga o mercado. Né? A roupinha de yoga pra se vestir de professora de yoga. Exato. Com certeza. Gente, então assim... Mas eu passei por esse momento Sim, das pessoas claro. não entenderem muito, né? E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu preciso deixar isso aqui com uma cara mais profissional. Entenda, quando eu comecei a dar aula de yoga, já existiam grandes, excelentes, maravilhosos professores de yoga em Salvador. Mas... E não querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém. Mais uma vez, a beleza da coisa é a diversidade, é como cada um vai fazer aquilo ali. E como psicólogo, né, terapeuta, às vezes você vai num cara excelente, mas você, poxa, não me pegou. Eu acho que eu gosto mais daquela outra moça que eu fui outro dia. E é isso. Às vezes é a identificação, não é que ninguém é melhor do que ninguém. Mas eu sei que naquele momento ali, eu não era muito boa. Eu estava começando a me construir, não o meu conhecimento não estava em prova, mas a forma com que eu estava passando ele. Sim. Porque o professor, no fim das contas, É uma isso. metodologia. É a forma que você consegue ou não passar. Sim. Tem excelentes pessoas com excelentes conhecimentos, né, com raríssimos conhecimentos, mas talvez aquela pessoa não saiba como passar. Então, ela não vai ser um bom professor. Ela vai ser uma outra coisa dentro daquelas possibilidades ali que o conhecimento vai dar para ela. Mas talvez não professor e tudo bem. E ali, naquele primeiro momento, eu estava me construindo como professora, insegura,
sem saber como impostar a voz, sem saber como corrigir pessoas com corpos diferentes, muita gente ao mesmo tempo. Então, Thaís, professora, ela foi chegando e está chegando cada dia mais, né? Assim, a gente vai se construindo como qualquer outro profissional, eu acho. Mas, naquele momento, eu não era a melhor professora de yoga de Salvador. Com certeza, não. Eu tenho certeza que hoje tem professores muito mais experientes que eu e serão a cada ano. A cada conquista minha, eles terão mais outras na minha frente. Mas eu consegui muitos alunos muito rápido. Eu preenchi turmas. Eu levantei um dinheiro legal, que foi o dinheiro que eu abri o meu primeiro estúdio sozinha. E depois, né, consegui sair da casa dos meus pais, inclusive, enfim, e conquistar a vida que eu gostaria de ter desde quando eu saí da casa deles, né, e fui para a Austrália. Mas eu sei que foi por alguma coisa que não estava só relacionada à minha formação na Índia, ao meu conhecimento ali. E como o Led falou, né, às vezes é algo que a gente não tem noção, mas várias coisas, vários pontos. É o intangível, né? Sim, é o dimensionamento do intangível. E esse conjunto é que faz você ser você e faz você entregar como profissional de uma forma diferente do outro profissional. E eu não sei você, Thay, mas depois de ter feito uma transição de carreira, eu tenho essa sensação de que hoje a minha maior meta como marca pessoal é, se amanhã eu quiser mudar totalmente e fazer uma coisa totalmente diferente, tipo, vender minha arte na praia, eu sei que vai ter gente que vai comprar porque gosta de mim, sabe? Não porque hoje eu tô trabalhando como estrategista de marcas, como professora de yoga, mas assim, existem pessoas que se conectam tanto comigo que elas vão confiar no meu trabalho independente do que eu estiver fazendo. Eu vejo que é um pouco isso que você deve sentir, né? E isso, o meu filho tem 1 ano e ele já tá na escolinha, ele já é estudante. Ele começou cedo. A gente optou por colocar cedo na escola, porque não tem irmãos, porque, enfim, né, não convive tanto com criança no dia a dia. A gente achou que ia ser incrível pro desenvolvimento dele e está sendo. Mas eu me lembro que na primeira reunião, assim, da escola, naquela coisa de pais mesmo, ele ainda estava se matriculando, não tinha começado. Eu lembro que a diretora da escola, que é uma escola muito legal, e a diretora também muito legal, e ela falou: eu nunca achei que eu fosse ouvir isso numa reunião de pais de 1 ano, ciclo 1 da escola. Mas a diretora falou sobre resiliência. Ela falou assim, se vocês tiverem que ensinar alguma coisa para o filho de vocês desde hoje, 1 ano. Ele entrou com 9 meses. Sim. Ensinem resiliência. Porque a gente não sabe o que é que a gente vai ter amanhã. A gente não sabe o que esperar das profissões, o que esperar das remunerações, da inteligência artificial. A gente não sabe o que esperar. Ensinem resiliência. Preparem o filho de vocês para serem essa pessoa que Leti falou. Capazes de se adaptar, transformar de acordo com o cenário, porque a gente é isso. A partir de ontem a gente já tá assim. Veja o barril dobrado. Isso. Que é. Traduza, porque tem gente que não é de Salvador. Pense no problema que é. Pense no tamanho do desafio que é. E aqui na Bahia, um problema muito grande é um barril dobrado, porque não basta um barril só, tem que ser 2. A gente que não foi educada a ser resiliente, que foi educada a cumprir tarefas, a executar, a estar preparado para fazer algo específico, para atender uma expectativa, e que não foi ensinada a lidar com frustração muitas vezes, embora fomos frustrados muitas vezes, mas não fomos educados a lidar com isso. Fomos pegos de surpresa. A gente tinha que engula o choro. Tá chorando por quê? E ensinar o que você não sabe. Meus amores, vão pra terapia. Porque posso falar outra coisa? Ouça a gíria? O bagulho vai ficar cada vez mais louco. O negócio vai ficar tenso. Porque assim, a gente precisa muito. Quando você fala isso, me dá a laranjinha, toma conta do painel de controle da minha mente, porque eu olho pra Antônia, olho pra Joana e eu penso, ok, eu até tô indo, mas assim, eu não tenho como garantir que vai dar bom 100%. Nunca temos certeza de 100%, né? Eu acho que isso é um pouco o que a gente falou lá atrás dos nossos pais, que era tipo assim, faz medicina, faz direito, que é uma coisa garantida. Não tem garantia. Não tem garantia. Você tá no escuro. A garantia sou eu. Na nossa vez,
Na nossa vez de ser mãe, Gi, Exato. não tem mais eu digo garantia. todo dia, olha, na minha vez eu não posso dar um cascudo, eu não posso dar um beliscão, eu não posso... Pode nem dar açúcar. Eu não posso dar açúcar, eu não posso dar fritura. E nem McDonald's, telas. Deus o livre, telas. Não. Zero telas. Zero Gente, telas. Difícil. Tá muito difícil. Muito. Eu não sei, amiga, eu não sei o que será Será de que você. vai? Eu já ia perguntar. E aí, Tá quando cada foi dia eu? pior. Todo dia tira uma coisa. Obrigada, gente, pelo Acho incentivo. que Pela preparação. Só corra pra não tirarem fralda descartável. Porque assim, eu não sou a favor de lixo, mas, gente, não tem ok. coisa. Precisa manter a fralda descartável. Mas- isso, pelo amor de Deus, pelo menos isso na vida. É muito interessante, tá? Você falando de resiliência, porque o tempo todo que você tava falando, eu só conseguia pensar o quanto a yoga é uma boa analogia pra carreira também. Nossa. Sim. Eu sempre falo, o que eu aprendo no meu tapete, eu levo pra vida. E aí a gente tem todos aqueles clichês de não é sobre tocar o pé, é sobre o caminho Isso, até lá, isso. né? E aí a gente vai observando isso na carreira também. Quando você falou, eu tinha noção no início de que eu não era a melhor professora de yoga de Salvador. E assim, ninguém vai começar sendo, a gente sempre fala isso também. Existe uma magia no início, que quando a gente tá lá no início, a gente fica desesperado, porque a gente quer melhorar logo, mas quando a gente olha pra trás, a gente entende a importância que foi, né, esse processo. Então, acho que essa analogia de trazer o yoga pra vida e pra carreira é muito, muito legal a gente Muito trazer aqui real, também né? com você. Nossa, Uhum. Eu fui trabalhar com uma coisa, minha gente, que eu tive que sentir na prática antes de fazer a teoria. Uhum. Então, é surreal. E eu continuo aprendendo todos os dias com yoga. Eu continuo exercitando a minha resiliência. Ser empresária Aham. e, ao mesmo tempo, namastê, também é difícil. Então, assim, os desafios, eles estão ali. Não é porque eu estou à frente de um estúdio de yoga que vão aparecer praticantes ou clientes que estão ali também na mesma vibração e que vão chegar ali e vão falar assim, eu não consegui marcar a aula, tudo bem. Não, o cliente quer fazer a aula. Então, ali no fim das contas, é também uma empresa, uma entrega, tem um custo, então o cliente quer um retorno. E é difícil, né? Eu sei porque a gente, na própria introdução que você leu, que você falou no início, a gente falou, acho que você falou sobre Amar uma coisa, empreender Amar com uma isso coisa, são empreender totalmente com diferentes, isso. né? E aquele medo, aquele frio da barriga de eu vou estragar um negócio que eu gosto, transformando aquilo em trabalho. Excelente ponto. Poxa, que A coisa. gente já tinha o gancho para essa conversa aqui. Eu Sério? vou puxar essa pergunta, Puxe. então. Como a gente falou, Thay, amar fazer algo e empreender com isso, a gente sabe que são coisas totalmente diferentes, né? E no Brasil, a gente não é ensinado a empreender formalmente. É até interessante ver que agora a gente tem faculdades de empreendedorismo. Nossa. Isso não tinha até muito pouco tempo atrás, né? Em São Paulo já tem. E muitas vezes as pessoas pensam, eu amo fazer yoga, então eu vou abrir um negócio em torno disso. Eu amo fazer cerâmica, então eu vou abrir um negócio em torno disso. E a gente desconsidera que essa decisão traz pra gente outros desafios, né? E a gente vai ter que lidar com questões muitas vezes burocráticas, adquirir novas competências. Perfeito. E como foi esse processo pra você de abrir o estúdio formalmente e quais dicas você daria pra quem está pensando em empreender com o que ama? Olha, foi uma decisão muito... Veio muito daquele lugar que eu falei até algumas perguntas atrás de... deixa eu deixar isso aqui com uma cara mais profissional. Pra pararem de me perguntar se vai ser de graça a aula. Sim. Pra eu chegar num lugar e me sentir melhor, pra eu preparar um ambiente. Então, concentrar aqueles alunos ali, né? Trazer mais qualidade na entrega, porque às vezes eu dava aula num prédio, num espaço aberto, chovia, ou não tinha segurança, né? A gente tem esse belo problema no Brasil. Então, veio muito desse lugar de deixa eu deixar isso aqui com uma carinha mais profissional e fazer disso, de fato, uma profissão e as pessoas enxergarem. Para mim já era uma profissão. Eu já tinha um volume de alunos que me dava, inclusive, uma renda legal, mas eu queria que aquilo ali fosse visto. Então, inicialmente, eu tinha um MEI, né? Eu era MEI. Eu falei, gente, eu vou ter que abrir uma empresa. Eu vou ter que me organizar aqui de alguma forma. E, inicialmente, lá em 2018... eu aluguei 2 salinhas, quebrei a parede do meio e fiz uma sala maior, Eu mas sou eu dessa era... época. Leti é dessa época. Chegou, era tudo mato. Tudo mato. E ela está comigo até hoje. Olha que linda. E a partir dessa salinha, né, desse lugar de
vou ser vista de uma forma mais profissional, eu comecei a entender que, tá, tudo bem, você alugou a sala, quebrou a parede, mas você precisa de um alvará, você precisa pagar aluguel e condomínio todo mês, tem também aqui a luz, tem também aqui o seu aluno que está reclamando que está com calor, porque quando chega às 4 horas da tarde bate um poente aqui nessa sala, você precisa de um ar-condicionado, e aí agora você precisa de um equipamento, que tem aluno que... Ah, gente... Cuidado financeiro. Cuidado financeiro, você guarda, você consome quanto... Você quer ir morar numa casa sozinha? Bom, tem os custos também, né? Pessoais. Tem o seu não sei o quê, tem o seu aqui, tem o nanã. E manutenção. Parece que a vida adulta chegou com força. Gente, aí eu falei, agora eu sou adulta. Sim. E aí, a partir desse momento, eu entendi por que muitos professores em Salvador não abriam seus espaços, que é muito mais... tranquilo, eu acho que isso também é perfil. Eu acho que tem gente que nunca vai abrir, não porque é tranquilo, mas porque não tem o perfil mesmo de se agarrar ali e estar, né, fazendo girar um lugar fixo. Tem gente que tem perfil de retiro, tem gente que tem perfil de aula individual e não justifica. Aula online também, aula online, né? Gente, que veio com tudo. Desde 2020, inclusive, muito mais fortemente. E em 2020 eu fechei. Porque eu não tive condição, eu só tinha 1 ano e meio aberta, eu não tive condição, não tinha ainda uma gordura para me manter até não sei quando, porque a gente não sabia, segurando ali aluguel, condomínio, manutenção, o material começou a estragar, dar mofo dentro da sala. Então eu tive que entregar as salas, eram salas alugadas, e... eu me vi... Olha a resiliência, minha gente. Eu ia perguntar agora como ficou a resiliência nesse momento. Eu já estava no meu apartamento, 2020. E eu falei assim, bom... Thaís voltou à adolescência, vou ter que pedir arrego ali na casa de papai e mamãe. Só que na pandemia, eu me reinventei, em parte... por um movimento natural, porque o yoga deu um boom, tava todo mundo super precisando ansioso, desse super momento. nervoso, precisando muito. Ao mesmo tempo, muitos professores dando aula de graça. Nossa, sim. Né? Lives acontecendo com professores maravilhosos, inclusive. Mas foi um momento que ninguém tava com dinheiro sobrando, muito pelo contrário, tava todo mundo querendo guardar o que tinha, se tinha. E... aconteceu um movimento que para mim foi uma surpresa, mas foi uma surpresa dentro desse momento negativo muito positiva. Eu comecei a dar menos aulas, salas online que cabiam 100 pessoas ao mesmo tempo, eu tinha aulas com 56 alunos. Sim. Os alunos começaram a ficar super regulares, que estava todo mundo em casa. Aulas, horários super alternativos, 7 da manhã, não era tão cedo, também não era tão tarde. A última do dia era 5. Então, eu comecei a dar menos aulas, menos desgaste físico em relação à aula. Pagava ali uma plataforma para ter para ter uma coisa melhor, uma plataforma melhor. Consegui gravar as aulas e tal. E uma renda muito legal, a partir do momento maior ainda, que eu não tinha um custo fixo alto. Físico. Então, eu consegui guardar uma grana legal no momento que não estava ninguém guardando. Eu acho que algumas profissões, poucas talvez, a minha foi uma delas, se beneficiou bastante dessa coisa da gente estar mais recluso mesmo. Então, foi um momento financeiro legal para mim. Não foi ruim. O ruim estava a cabeça mesmo nessa época. Mas se eu olho para trás hoje, eu consigo enxergar que foi positivo no sentido da grana mesmo. E eu fiquei muito... eu consegui espalhar muito o meu nome. Sim. Porque... Posso falar marcas, coisas que eu... Pode, claro. Eu tenho um parceiro antigo que é a Trek. E sempre foi a Trek Bahia. Só que na pandemia, não. Na pandemia, a Trek Nacional fazia lives. E eu participava. Eu era uma das professoras dessas aulas. Então, assim, foi muito legal. Eu consegui me conectar. Ao mesmo tempo que a gente... Tem sempre o ônus e o bônus, né? A gente se conecta, mas a gente tem também o aluno agora com a possibilidade de fazer uma aula com um professor do Canadá. Sim. Com uma professora na Índia, uma indiana. Falar da Índia, Sim. Sabe? Então, assim... E mesmo assim, o meu aluno, olha aí, continuava comigo. Eu tava também nessa época. Gente, ela passei tava, por tudo. Ela passou por tudo. Ela viu, ela estava. Mas vencemos essa pandemia.
E é curioso, tá? Eu ver você falando, porque acho que a mensagem que fica é: não tem cenário perfeito. Não. Tipo assim, se você tiver seu Nunca vai espaço ter. lindo, maravilhoso, você tem um aluguel pra pagar, você não consegue guardar tanto dinheiro. Isso. Se você tiver na sua casa, você não tem um espaço lindo, maravilhoso, mas você tá guardando dinheirinho a mais. Então, assim, é E escolher. também tá concorrendo com todo o resto. Porque no fim do dia você tá sempre concorrendo com todo o resto, Sim. né? Isso aí não dá pra... Então, assim, é escolher. É você também ter conhecimento de qual é o seu perfil profissional Perfeito. e como é que você materializa isso, né? No seu empreendimento, no seu empreender. É interessante. Uma coisa que quando você fala assim, existem outros professores tão maravilhosos e mais experientes quanto e tal, eu fico pensando sempre o quanto uma concorrência qualificada é importante. Porque às vezes a gente também, Sim. o medo de começar, o medo de se aventurar, o medo de empreender com algo que se sabe ou se sente genuinamente bom, genuinamente competente, preparado para fazer, ainda que não perfeitamente preparado e competente, porque nunca estaremos, é essa perspectiva da comparação. Mas fulana já trabalha com isso há tanto tempo. Como é que eu vou competir com fulana? É porque você tem que fazer do seu jeito, fazer da sua forma. E você é único. Tipo, todo mundo é único. E as pessoas vão se conectar com o seu jeito de fazer por alguma razão. E esse medo do início, esse medo do começar e do se colocar para fazer, também vem muito dessa coisa do já tem outras pessoas fazendo. Sempre vai ter. Se você não inventou uma coisa do zero, assim, 100% do zero, que hoje em dia é cada vez mais difícil você ter certeza que você inventou alguma coisa do zero. Tipo, Não se Grambel, energia elétrica. Ou telefone ou energia elétrica, nem sei mais Não agora, lembro. confundi. Mas assim, se você não inventou telefone, energia elétrica lá atrás, amor da vida, dificilmente alguma coisa do zerinho você vai tirar. Então, essa coisa do você... Grambel e telefone. Meus tic-tac aqui estão brigando comigo. Você tá Os louca? divertidamente mandaram a resposta. Mandaram. Você evitar essa comparação e assumir uma responsabilidade ao fazer isso. Sim. Eu serei a melhor concorrente que o meu mercado precisa, porque uma concorrência qualificada é muito boa para qualquer mercado. Perfeito. Então, e assim, sempre vai existir, como você falou. sempre. E se não tinha essa pessoa antes, acredite, depois que você fizer, vai ter outra depois. E ela vai ser sua concorrente igual. Ela vai chegar... não é uma questão de ser justo ou injusto, mas é isso que movimenta Sim. o mercado. E que promove inovação, renovação. Isso é maravilhoso. É incrível Eu acho. para os segmentos que isso aconteça. Concordo. Né? Por 100%. mais que às vezes não pareça. Né? É desconfortável, mas a Isso. gente cresce no desconforto. No desconforto. Eu sempre dou o exemplo da lagosta. A lagosta tá lá, bonitinha, na casquinha dela. Aí do nada ela começa a crescer. Ela começa a comer, começa a crescer. Aquela casquinha não cabe mais, ela precisa de uma casca maior. Trocar de casca dói. Com certeza, ela fica um tempo exposta, ela fica sem casca. Aí ela fica sem casca até ela fazer outra casca. E depois ela vai crescer de novo. Então, assim, a gente tem que entender que o processo não vai ser gostosinho, porque as pessoas também querem tudo muito gostosinho, muito prontinho, Não, muito minha mais gente, acabou. Não vai rolar. E a vida essa adulta foi não vai rolar. outra máxima que eu aprendi com yoga, encontrar o conforto no desconforto. Eu também levo isso muito pra carreira. Eu acho impressionante Gente, como as isso é coisas incrível. Tudo bem, Letícia, eu vou parar de Você- enrolar, eu vai, vou vai, pra vai aula fazer a mesmo. prática. Ela... Depois desse por favor. podcast. Não, eu tô obrigada a voltar Ela não tá pra isso. entendendo as metáforas. Não tá. Ela também não vai entender as fofocas. Tem fofoca aqui embaixo também. Mas enquanto Conte isso, mais. só pra gente chegar nesse momento, Thay. E o que é que aconteceu nesse momento pós-pandemia, agora você abrindo o estúdio novo? Olha, esse momento pós-pandemia, ele me trouxe 2 desafios enormes. Um em relação ao yoga, que foi, poxa, tava ruim, mas tava bom. Financeiramente estava acontecendo. As pessoas, de repente, não queriam mais, tomaram pavor. Algumas ainda procuram. Mas a maioria, gente, eu Aula não quero online. mais nada pessoas. online. Eu sou essa pessoa. Eu não queria nem dar aula online. Imagine se eu fosse fazer algo online. Eu fiz alguns, como eu estava entrando grana, eu aproveitei esse momento mais parado e eu fiz algumas complementos de formação, fiz algumas especializações online, que barateou, gente muito legal de outros estados que eu ia pagar muito caro, ia ter que me hospedar, ia ter que viajar para fazer. Eu consegui fazer algumas especializações, até para a cabeça não surtar mesmo, né? Já que eu estava com esse dinheiro, eu tirei uma parte, investi nisso, mas eu também não aguentava mais. Eu também não aguentava mais ficar falando ali para uma câmera, vendo todo mundo pequenininho e, na real, não vendo ninguém direito. E os alunos não queriam mais. Então, esse foi o grande boom. Os alunos sumiram. E eu não tinha mais espaço físico. E o segundo boom foi... A minha cabeça estava louca, mas eu estava segurando ali durante toda uma pandemia, né? Assim, toda aquela comoção, aquele sentimento de
gente, o que é isso que está acontecendo? De repente, a nossa geração que não teve contato com nada parecido e de repente, tem um vírus que tá, tipo... A gente não sabe a proporção que isso vai tomar, tá não sei aonde, de repente tá no Brasil, de repente máscara. Foi um negócio muito surreal, eu não tenho nem o que dizer, a gente sabe, né? Quem tá ouvindo isso com certeza sabe. E eu tive uma crise de ansiedade quando as coisas começaram a reabrir. Então, eu tive um desafio profissional de me restabelecer a partir do momento que estava legal ali financeiramente no online. Eu tive que me entender novamente, sem grana para abrir um espaço físico ainda, né? Mas tinha uma coisa ali que eu tinha guardado, mas ainda não para abrir o espaço físico. Ao mesmo tempo, dava para abrir alguma coisa, uma salinha, um negócio menor? Dava. Mas as pessoas também não estavam seguras para voltar para o presencial completamente, mas também não queriam mais online, estavam no limbo. E eu fiquei péssima de cabeça. E pela primeira vez, eu parei assim e falei, meu Deus, eu falo todos os dias da minha vida, professora de yoga, sobre ansiedade. E eu não sabia verdadeiramente o que era uma crise de ansiedade, tipo pânico, de faltar ar. Porque é muito fácil você olhar para a pessoa e falar, respira. E eu, que sou professora de yoga, não conseguia respirar. A respiração vinha e ficava pela metade. Então eu tive... E eu não vou dizer que isso foi ruim, isso foi maravilhoso. Porque agora, minha gente, eu tive essa experiência, eu sei o que é estar nesse lugar. Eu passei por isso, eu precisei de medicamento. E para mim é muito forte estar falando isso aqui hoje, porque eu passei muito tempo sem admitir isso. O yoga, ele me ajudou imensamente. Mas sim, eu nunca vou ser aquela pessoa que você vai falar... o yoga vai te curar. Porque essas pessoas chegam pra mim. Eu quero fazer yoga porque eu tô com crise de pânico. Você já foi no psiquiatra? Você já foi numa terapia? Você já fez isso aqui antes? O yoga vai ser maravilhoso, em complemento. Sim. Então, eu tive esses grandes desafios aí nessa mudança. Muito importante. E voltei a dar aula em prédios, né? Eu voltei a fazer as minhas turmas. Eu falei, olha, eu vou começar como eu já fui. Eu vou ali, sem muito custo fixo, eu vou formar as turmas. Quando eu tiver com essas turmas mais estabelecidas, eu vou procurar, tô sentindo que dá para abrir agora um lugar físico meu. Tem essa turma aqui desse horário, tem essa galera que já pode nesse, já faz esses dias. Poxa, agora eu acho que dá, ou em parceria com alguém alugar um espaço, ou algum lugar que já existe, alugar os horários. Vamos nessa. E isso já foi assim em 2022, esse pensamento, sabe? Então, eu passei um ano aí fazendo essas aulas novamente em grupos de prédio e foi legal. É legal, o custo fixo ele abaixa. Eu dei alguns passos para trás, mas eu não considero que eu regredi. Foi importante pro momento, né? Foi muito. Quem não deu, né, esses passinhos na pandemia? Eu tava pensando sobre isso, o quanto a gente precisar voltar para o fundamento, retornar para a base. É como se você tivesse voado, volta para a base. É o drone, né? Deu defeito, ele volta. Volta para a base, reabastece. O avião voa, metade do mundo para numa base, reabastece, dá manutenção e retoma. É porque a gente tem um drive, né? Um modelo de avaliação, não sei, um chip mesmo na cabeça, às vezes, de que a gente só pode caminhar pra frente. Pra trás nunca. Aquela coisa de pra frente que se anda, pra frente que se anda. Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Que eu, inclusive, falo muito isso. Mas, assim, agora foguete dá ré, porque o foguete também volta pra base. Agora tem os foguetes que voltam para a base. Mas, assim, não é sobre dar ré, sabe? Não é sobre... E pra mim é muito a crença do... Quando eu penso essas coisas, eu fico assim, gente, por que a gente tem tanta essa crença do pronto, do perfeito, do ideal? O que é ideal, sabe? Sucesso, né? Vai tipo assim, não, não o que é que vai pode ser dar nada sucesso? errado. E assim, quando você volta pra isso, quando você volta pra dar aula em prédio, e você me conta isso, consegui montar as turmas, você já tinha muito mais segurança do que a Thaís, que começou a dar aula naquele primeiro dia, sem nem cobrar. Você já tinha ali as pessoas que já conheciam o seu nome, então para você montar essas turmas deve ter sido mais rápido. Sim. Então, assim, não necessariamente tão maravilhoso quanto no dia que você fechou o estúdio, mas assim,
mais rápido. Então, nada está sendo desperdiçado, nada Não. está sendo largado no caminho. A gente está ali juntando esforços e juntando experiências. Ainda vou te falar construindo esse mais. prédio. A sensação lá atrás, que hoje em dia eu já esqueço, mas na época foi muito forte. Meu Deus, eu perdi 1 ano e meio fazendo relações internacionais. Não perdi. Não. Eu perdi não sei quantos anos fazendo publicidade. Não perdi. Eu perdi um tempo que eu fui pra Austrália, voltei e decidi que eu não queria. Não perdi. A gente não perde, a gente só acumula essa bagagem. E a gente é uma bagagem invisível. A gente não vê isso. A gente não tem essa imagem de nós mesmos. Mas eu uso talvez algo que eu não sei dizer hoje. Mas eu com certeza uso alguma experiência, alguma coisa que a faculdade de Relações Internacionais me deu. Com certeza, muito de publicidade. Com certeza, muito todos os dias do que eu aprendi morando só pela primeira vez na Austrália, um país completamente louco, longe, sem horário trocado com o Brasil. Então, assim, não tem nada que passe por você, que não deixe algo com você. Então, é sobre isso. A gente está sempre preenchendo, enchendo aquela mochilinha invisível ali. É sobre isso. Perfeito. Perfeito. E para chegar agora nesse estúdio novo? Esse estúdio novo, eu enfrentei um desafio maravilhoso chamado maternidade. Temos uma Que pergunta foi sobre isso. 2022, né? Eu falei pra vocês agora. Acabei de falar. 2022 eu tava com essa cabeça. Não, vou fazer as turmas, vou entender aqui até a localização. De repente abrir em um outro lugar. 2023. Eu encerrei 2022 com algumas visitas a espaços. Eu falei, não, 2023 eu vou fazer algumas visitas também, que eu já ficaram ali na mudança do ano, aquele limbo meio perdido do carnaval, né, gente? Que é o ano baiano, que só começa depois do carnaval, todo mundo sabe. Mas, depois do carnaval, eu vou bater o martelo. Ou vai ser esse, ou vai ser esse, ou vai ser esse. E aí eu começo as aulas em março. Viajei grávida, não sabia. Voltei gravidíssima. Falei, meu Deus, o que eu vou abrir o quê com essa barriga? E aí eu brinco que eu passei o ano grávida, porque eu fiquei grávida de fevereiro a 31 de outubro. Então eu passei o ano letivo grávida. Literalmente. Literalmente, eu passei 1 ano, 12 meses grávida. Na minha cabeça, esse é o sentimento. Então, assim, eu falei, não, eu vou manter as aulas em grupo, número reduzido por semana. Muito pelo contrário, diminuir, né? Porque teve um momento que já não conseguia fazer algumas aulas. Mas eu dei aula até 1 mês antes de parir. Porque eu me dei ao luxo de parar 1 mês antes. Porque eu acho que se eu tivesse necessidade de fazer aquela grana ali, eu, de fato, teria segurado. Não é que eu não tinha necessidade de fazer aquela grana ali. Mas meu marido abraçou e falou, tá, beleza, realmente com esse barrigão aí. Pode deixar que esse mês é comigo. E ele segurou muito a barra, assim. Leti me fez uma pergunta até, já passou, mas vou voltar nela, que foi essa coisa do empreender, de fazer o que você gosta e de não ter muita noção, às vezes, de que, poxa, eu gosto de fazer yoga, mas você vai ter que saber um pouquinho sobre gestão, o seu financeiro vai rolar, vai ter problema com aluno, Sim. tem aplicativo que eu uso, então eu tive que entender ali sobre o sistema. E aí, um ponto que eu não falei na hora que você me perguntou, mas eu falei do meu marido agora e me veio, ter pessoas que estão ali com você. Ah, que linda. É isso, Sim. minha gente, eu sou uma pessoa mãe. Então, ter essa munição também, né? Que são pessoas que colam, que acreditam primeiro no seu trabalho, que estão ali com você. Não tava planejando me emocionar nesse podcast, tá, gente? Mas aqui é isso aqui mesmo. É isso, né? Ai, ainda bem que é no final. Então, vocês, poucas pessoas que chegaram até aqui, não contem pra ninguém que isso aconteceu. É um espaço Mas seguro. é muito especial, de fato, ter pessoas e pessoas que de fato estão olhando para aquilo ali como com a seriedade que você está olhando, né? Então, assim, pessoas que acreditam no seu trabalho, que admiram o seu trabalho. Falei do meu marido, me emocionei, mas eu tô falando dos nossos pais ou dos nossos filhos, né? Se você já tem filhos mais velhos que colam, que tem muito como contribuir, gente, porque essa galera tá chegando forte, sem formação, sabendo sobre tudo. E amigos, pessoas que às vezes você vai contratar alguém mesmo, uma mentoria ou algo que você precisa ali para te dar
para fortalecer aquele ponto que talvez você não tenha forte. Sim. E que você vai precisar como um dos pilares para ter uma empresa. Porque no fim das contas, Thaís, professora de yoga, virou Thaís empresária. Sim. Mas eu vou continuar escrevendo no meu formulário professora de yoga. É. E isso é muito importante. Isso foi muito, muito importante para mim nessa transição. Sim. Então eu não abri o estúdio em 2023, que era o que eu queria, mas eu abri em 2024. Setembro de 2024. Eu demorei um pouquinho, aí a gente pegou um espaço maior e reformou. Eu consegui parceiras de espaço, eu não abri esse espaço sozinha. Apesar do yoga ser só eu, mas o espaço comum eu divido com mais 2 parceiras e estamos lá. Estamos tentando fazer rodar da melhor forma. E eu acho que tá fluindo, tá legal. A Leti vai saber falar melhor, que Leti é cliente do meu espaço. Eu amo. E eu ia até falar isso. Quando você falou da rede de apoio, eu fiquei pensando, tem todas essas pessoas e no seu caso tem as suas alunas também, né? E aqui eu brinco, eu tava lá o tempo todo, mas é impressionante que tem caras que eu via no primeiro estúdio e eu vejo até hoje nas aulas, frequentemente, toda semana, tem pessoas que eu já conheço há anos do Karma, sabe? E estão lá e passaram por tudo isso também. Não passaram foi só por eu. tudo isso e continuam lá. E tem gente, e Leti é essa pessoa, que eu conheci, era estudante. Foi. Nossa! Tinha pessoas que eram estudantes, ou pessoas que estavam fazendo vestibular, pessoas que faziam aula com a mãe. E hoje em dia são médicas. Ou estão me convidando para ser entrevistada no podcast. Muito chique isso. Achei isso chique. É muito chique, gente. Eu vi. Eu tô me sentindo meio tia agora, né? Mas vocês entenderam, né? Assim, pouquíssimos anos mais velha que Leti, minha gente. Eu sempre digo que rede de apoio é decisão. Perfeito. E que as pessoas, quando elas decidem ser rede de apoio de alguém, elas não têm a dimensão do quanto importante e diferente e diferença que isso vai fazer na vida do outro. Porque, assim, quando você se emociona e eu me conecto com a sua emoção, porque, assim, a gente sempre fala das pessoas que são importantes na nossa trajetória. Leti até brinca, eu adoro quando vocês nomeiam as pessoas. Sim, eu adoro. Os nomes. Mas quando a gente decide que a gente vai estar ao lado de alguém, seja casado, marido e mulher, ou sendo um cliente que realmente se conecta com aquilo e compreende os desafios do negócio e que está ali do lado da pessoa, ou um familiar, numa rede de apoio até maternal mesmo, falando, a gente consegue transformar a vida do outro. Então é muito melhor a gente decidir ser alguém que gera uma transformação positiva, genuína, estar ali disponível, que você consegue somar com o outro, do que você simplesmente ser a pessoa que só cobra, só. Lógico que a gente sabe que às vezes o medo do outro é legítimo porque ele se importa com a gente. Sim. Mas assim, se eu tô vendo e eu tô acreditando, não joga água no meu sonho, não. Segura na minha mão e diz assim, olha, eu não sei como é que isso vai dar certo, mas se você tá dizendo que vai dar certo, se der errado eu tô aqui, e se der certo eu tô aqui também. Porque muitas vezes essa coragem falta, esse passo ele fica mais incerto, mais inseguro, porque você não tem alguém para segurar na sua mão. Eu não sei o que vai dar, você também não sabe, mas vai. É só isso que a gente precisa, às vezes. Naquele momento lá atrás, quando eu dei aquela primeira aula, e a aula foi muito cheia, eu ainda morava na casa dos meus pais, meu pai, todo dia, bem pai, né? Me mandava uma vaga de emprego, uma entrevista, não sei o quê. E aí, eu me lembro que ele falou assim, tem uma entrevista, tem uma vaga que surgiu não sei aonde, por que você não manda mensagem, manda um e-mail? E aí eu me lembro que eu sempre falava assim, tá, vou olhar, aquela coisa, mas... E aí, nessa época que ele falou isso, eu já tinha uma turma que acontecia 2 vezes na semana, 7 horas da manhã, sei lá, no alto do parque. Foi até por isso que eu abri lá. Eu tinha 2 turmas grandes lá, na época, né? Hoje em dia a gente tá no Horto. Mas aí, eu me lembro que o meu pai, ele é essa pessoa. Ele é um grande... vou falar uma palavra que não existe, mas ele é um grande acreditador de pessoas. Demais. E ele tá ali, ele sempre potencializa muito tudo que você entrega pra ele. E aí eu me lembro que eu fiz assim, pai, eu não tenho dinheiro agora, mas eu preciso focar nisso aqui, porque eu acho que eu vou conseguir fazer um dinheiro com isso aqui, mas eu preciso de tempo, só um pouquinho mais. E aí, eu precisava justificar aquilo ali, mas eu precisava daquele tempo. E talvez, se ele tivesse sido muito reativo,
como eu sei que muitos Algumas pais pessoas são, são. isso ia me inibir. Porque eu tava ali, eu tava na casa dele, eu não era mais uma adolescente, né? Enfim, foi depois da Austrália, depois da Índia. E aí ele fez assim, tá certo. Só. E aquilo ali pra mim foi o bastante. Sim. E aí eu tinha essas 2 turmas, eu abri 2 turmas seguidas dessa. Depois eu abri mais 2 turmas no Canela. E depois eu abri mais 2 turmas antes da turma do Canela. E de repente, eu não vou falar em números aqui, mas eu tava fazendo uma grana muito legal. E foi com esse dinheiro que eu abri o primeiro estúdio. Então meu pai não me ajudou financeiramente com esse estúdio. E teria me ajudado, né? Com condições. Eu sei que nossos pais sempre farão e fariam. E farão muitas vezes por nós. Mas ele me ajudou muito mais do que financeiramente. E eu nunca nem disse isso a ele. Eu vou ter que mandar esse podcast pra ele assistir. Oh, meu Deus, agora que eu Porque vi ela é dizendo. mãe. Sim. Leti, eu acho bom você chorar. Porque você tá caindo no Não, preconceito. agora eu eu tô vou gostando mais de fazer- Gi do que de você agora. Gi, você quer continuar chorando ou você quer que eu levante o astral da mesa? Porque eu Levanta tenho o uma astral. pergunta pra... Nessa hora, gente, bota uma música, um negócio. Não, é porque assim. Primeiro que eu não tenho mais meu pai. Ah, sim. E ele foi muito essa pessoa. Mas assim. Minha mãe também. Ela, do jeito dela, sempre me apoiou em tudo. Sim, sim. Mas o desafio de você. Ah, eu não vou conseguir falar. Deixa pra lá. Quando eu começar a chorar, eu falo. Deixa pra lá. Pronto, Bota você escrito, pode bota escrito. voltar. Não, é muito. É isso. É forte Seja demais, uma rede né? de apoio das pessoas. A Sim. gente não. É importante. Você não, é que a minha mãe Isso sempre fala, volta, se não né? agrega, se não agrega, cala a boca. Você não vai ajudar. Minha mãe fala lá, mas se não vai falar o que agrega, não abre a boca. Então, assim, você não tem como apoiar, não tem como ajudar. Até a crítica, ela pode ser bem dada. Pode Sim. ser. Tudo é a forma como você vai falar. Sim. Então, assim, não joga areia no sonho dos outros. Não diz que não vai rolar, sabe? É muito frustrante você... Porque quando a gente abre pra alguém uma coisa que a gente quer muito, é porque, no mínimo, a gente gosta daquele alguém. No mínimo. E o não que a sai gente mostra contando. normalmente é o iceberg ali, né? Isso. É Então, aquele pedacinho que a pessoa não tem noção. do quanto a gente já do pensou bolo. sobre aquilo antes, Sim, do quanto a gente já ruminou Se aquilo antes. preparou quanto pra aquilo- falar aquilo ali. Enfim, quantas coisas a gente deixa morrer porque a gente não tem essa pessoa que diz assim, tá bom, Você quer tempo? tudo bem. Vou te dar esse tempo. Então vamos. E assim, eu não digo nem de você pegar, então vamos aqui ver como é que um professor de yoga faz e pesquisar e começar a se Isso. tornar a pessoa mais interessada em yoga ou whatever. Eu digo assim, não ser a pessoa que atrapalha. Isso. Que faz você ficar ainda se preocupando cada vez mais com o que aquela pessoa também vai pensar. Porque isso é um gasto de energia, gente, tão Com certeza. injusto. E aqui eu tão- pego tão ruim. até. Eu pego emprestado o nome do estúdio de Thay. Eu acredito muito no karma. E as pessoas acham que karma é uma coisa ruim, popularmente, e não Sim. é, né? Karma é você receber de volta o que você tem pra dar. O que você dá pras pessoas. O bom Isso. e o ruim. Aí tem que também. ver o que é que você tá dando. Porque quem acha por que é você ruim, tá com tem medo que ver. disso? Karma tem esse significado, né, na nossa língua. E karma em sânscrito, né, que é de onde vem o yoga, significa ação. Então, assim, sânscrito é muito complexo, mas a gente poderia colocar ação aí como algo que movimenta. Por isso até eu escolhi karma. Primeiro que eu acho super sonoro. Segundo que eu não queria meu nome, Thaís Curi Yoga, sei lá. E terceiro que eu acredito muito que o movimento das coisas, que o movimento literal, físico, né? Yoga, movimento do corpo, posturas e tal. E também o movimento de a gente estar sempre movimentando de alguma forma. É o que, de fato, faz as coisas girar. E é daí que vem, né? Cada movimento... Cada ação tem uma reação, né? Cada movimento que você faz gera um outro movimento, que gera um outro movimento, que gera um outro movimento. E se você parar para pensar, eu já parei algumas vezes para pensar sobre isso. Às vezes, e a gente falou sobre isso agora, nesse momento, né, que você se emocionou, foi o que é que me faria ou que já me fez pensar em desistir? Pessoas. Pessoas, não pessoas, mas pessoas que falam coisas erradas em momentos errados, da forma errada, principalmente da forma errada. E muitas vezes poderiam estar simplesmente caladas. O silêncio é uma dádiva. A dádiva. E aí, eu faço o movimento contrário. O que é que me faz continuar? Pessoas.
Então, assim, a gente mesma que coisa. escolhe pra quem a gente vai dar ouvidos, né? A gente precisa escolher, porque o navio só afunda se a água entrar. Então, a gente precisa tapar todos os buraquinhos. Sim. Principalmente esse, de vez em quando. E é isso. As pessoas, elas são incríveis. A gente só precisa entender, filtrar mesmo, ter resiliência para saber que muitas vezes, inclusive, não é sobre a gente, é sobre aquela outra pessoa. Aí a terapia eu sempre volto. Ai, terapia, Eu minha vou deixar gente. Vamos buscar uns patrocínios de terapeuta, porque a gente fala muito Pra terapia nesse lugar. aqui embaixo, a gente vai deixar os números para você que tá precisando. Ai, Jesus. Eu muito vou bom. encaminhando o episódio pro fim, mas, assim, ainda temos mais um tópico pra falar antes, né? A gente acabou avançando em algumas coisas que a gente tinha pensado aqui, mas tem uma coisa que eu acho que a gente não poderia terminar o episódio sem falar, que é a questão da autenticidade, né? A gente já tocou um pouco quando você falou que você desmistifica o que as pessoas entendem como uma professora de yoga tradicional. E eu falei, né, que eu já tive a oportunidade de praticar com outras professoras, mas que foi com você que eu realmente peguei gosto pela prática e consegui manter essa constância. E eu acredito fortemente que pelo que você trouxe aqui, pela forma como você entende o yoga, você conduz as práticas, e você falou, né, foi uma coisa que você amadureceu ao longo do tempo. E eu sempre falo que é leve, é sincero, é autêntico, e por isso que eu quero falar sobre a autenticidade com você. E me marcou muito, eu falei que a gente ia ter fofoca, né? Me marcou muito uma vez que você foi contar uma história da mitologia hindu, e você contou isso na aula em forma de fofoca. E assim, de forma muito respeitosa, né, com tudo que essa cultura traz, mas isso fez com que todo mundo na sala ficasse não só super entretido com a história, mas que internalizasse essa história, né? E eu vejo isso também quando você faz suas parcerias, suas publicidades, é tudo sempre muito a sua cara. Tem um jeito ali de engajar as pessoas através da sua personalidade. E encaminhando a gente para o final aqui, eu queria saber como é que você faz para levar a sua personalidade para o seu trabalho. Minha gente, eu acho que é porque eu nunca pensei num formato de fazer isso. E eu sei que isso não é natural para todo mundo. É aquela velha história, né? Você não precisa fazer dancinha. Mas todo mundo tá fazendo, né? Enfim, não é sobre isso. Mas eu acho que a rede social, ela teve... ela tem um intuito, né? Sei lá quando surgiu, quando tudo era mato, de ser algo que aproxima a partir de personalidades, de jeitos diferentes, de mostrar um pouco mais da sua intimidade, do seu pessoal mesmo. Ali, que é uma vitrine, né? Você tá aberta ao mundo numa rede social, e de repente a gente começou, me incluindo também nisso, a fakear muito tudo, a tudo ter que ser muito bonito, a tudo ter que ser muito agradável, ter que, né? Você tá exposto, a gente recebe muita coisa, muita carga negativa também hoje em dia, né? De comentário, de coisa. A gente, que eu falo assim, o mundo, né? Pessoas Nem que se todo mundo tá expõem escuro mais. e prefere não comentar. Tem gente que não tem o que comentar e comenta, minha irmã. Exatamente. É triste, é triste. Tem gente que não tem o que comentar Seja e mais tá comenta. escuro nesse momento. Não comente. Não comenta, gente. Fica só olha. Só assiste. Não gostou, Até passa. compartilha, mas não Compartilha comenta. isso. Você quer não ver a gostou, vergonha alheia para de multiplicada? consumir o conteúdo. Tem gente que parece que fica ali consumindo. Então, a internet virou, né? A rede social também virou um lugar muito de insegurança para algumas pessoas. E quando a gente bota o profissional no meio, dá uma insegurança maior ainda de, eu vou me expor, ainda vou expor o que é que eu faço, meu trabalho. Dá uma insegurança. Então, assim, eu nunca quis ser uma influenciadora. Foi algo que começou muito como uma brincadeira mesmo, porque eu gostava da rede social, porque eu gostava das fotos, porque tinha aquela coisa da publicidade também, Porque saber você fazer da as arte, edições. né? Então, assim, a fotografia, o vídeo, tudo isso tá Eu gostava, tá dentro. eu tinha uma facilidade com isso. Então, eu ia postando e tal, tinha um engajamento legal. Salvador, como comentamos no início, é uma bolha mesmo, né? A gente tem enfim, com certeza muitas pessoas em comum aqui, nós três, por exemplo, e nem sabemos. Então, isso foi crescendo, e aí o yoga, quando surgiu, ou qualquer coisa, a maternidade, quando surgiu também, que eu posto, sempre me traz pessoas muito legais. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema, assim, de ter um hater, nem de ter nada assim desse tipo. Porque eu sei que eu iria
que iria me afetar de alguma forma. Gente, eu não vou dizer, não vou ser hipócrita aqui, de dizer, eu não vou ligar, eu não vou... Claro que a gente, poxa, que chato, né? Tô aqui fazendo o meu melhor. Ninguém tá fazendo nada pra fazer errado. Ninguém tá fazendo nada achando que não tá dando o melhor. Mas, tentando voltar aqui para responder a sua pergunta, eu acho que eu sempre fui muito eu vou tentar ser o mais eu que eu puder aqui e vou tentar estar dentro dos temas que eu me proponho e que eu sei que eu domino de alguma forma. Então, mesmo que eu fale sobre algo que eu não domino, eu vou falar apontando, gente, minha formação, não sou médica, então não vou falar disso. Eu não sou nutricionista, não vou falar disso. Então, eu sempre fui ali muito do falar do meu dia a dia, do meu pessoal, do meu yoga, da maternidade, que hoje em dia a gente tem que ter um cuidado para não ofender muitas pessoas. Inclusive, não me cancelem, porque eu defendi fraldas descartáveis, mas é só isso que eu peço. É sobre isso. É só isso. Então, a gente está sempre pisando em ovos mesmo. Sim. Então, eu tento a todo tempo não pisar em ovos. Porque eu acho que pisar em ovos é muito desconfortável. Então, para não ter que ficar pisando em ovos, eu falo do que eu acho que eu posso falar. Sim. E eu me sinto segura dessa forma, meu perfil é aberto há algum tempo. Me sinto bem também, se alguém me faz uma pergunta que eu não quero responder, eu até respondo às vezes no particular, mas respondo de uma forma ali mais fechada. Acho que não tem forma certa da gente fazer isso. Né? Para mim foi muito natural. Se para alguém não é tão natural e você, sim, vai ter que decorar um texto, fazer um negócio. Eu também já fiz isso, faço isso quando eu tenho que fazer. Mas eu procuro me associar com parceiros, com marcas que eu gosto, que de fato eu consumo, que de fato eu gostei. Sim. Eu já neguei parceiros. Eu já falei, poxa, gostei do seu produto, mas não consegui inserir na minha rotina, então não tenho como postar 2 vezes na semana porque não entrou. Não consegui, não me adaptei a usar isso aqui. Acho legal, acho saudável, reconheço que seu produto é bom. Não se encaixou para mim. Já tive esse lugar de falar isso pra marca. Uma marca legal. Já tive parceiros de falar, poxa, que massa. Mas mesmo não tendo contrato de imagem, eu já faço um parceiro do mesmo segmento. Acho que não vai ser legal, nem justo com quem assiste. Sei lá, geleia. Uma geleia que na minha frente eu me lembrei. Vou falar de uma geleia. Essa aqui é a melhor geleia do mundo. Gente, essa geleia aqui também é muito boa. É a melhor do mundo também. Não tenho como fazer isso. Sabe? Pode ser até que eu consuma as 2. Mas aí eu prefiro não me associar a ninguém. Sim. Sei lá. Eu vou meio que... É uma política meio interna na minha cabeça, sabe? Essas marcas não me pedem isso. Existe contrato de imagem, algumas marcas pagam por esse espaço... Recorrente exclusivo. Exclusivo. Mas não é muito o que chega pra mim. Mas, algumas sim. Mas eu meio que tento fazer isso por mim mesma. Porque eu acho que isso passa uma credibilidade. Você junta o bom senso com o autoconhecimento dos seus senso, limites. minha E gente. tá isso aí, gente. Bom senso. Eu acho que A bom gente senso sabe quando a gente tá o termo. ultrapassando a linha do outro, quando a gente tá isso. correndo risco. Não dá pra 2 coisas serem ao melhor do mundo. Esse exemplo da geleia foi maravilhoso. Essa geleia é a melhor do mundo, essa geleia é a melhor do mundo. E essa também. Tem uma coisa errada aqui. Né? Uma coisa não E está aí você certa. não vai passar a verdade, você não vai transmitir uma coisa que é verdadeira pro outro. Perfeito. Porque nem pra você aquilo é tão verdadeiro assim, mas, né? Perfeito. Eu sempre digo que o inconsciente transpira pelos poros. Essa frase não é minha, dizem que ela é do Freud, eu nunca fui confirmar. Então não garanto nada. Mas assim, o inconsciente ele transpira pelos poros. As pessoas percebem quando a gente está sendo verdadeiro e genuíno, né? Autêntico mesmo. Com aquilo que a gente faz e fala. Quando o Leti fala, eu quero ser um dia, eu vou vender minha arte na praia. Eu quero ter a tranquilidade que eu sei que as pessoas vão confiar em mim. Amor. Eu votaria em Leti pra Exatamente. Eu não tava esperando. Eu tô aqui, Letícia, inclusive, me pra poupe, isso. se poupe, nos poupe, entendeu? Você tá querendo elogio, peça. Não. Entendeu? Mas assim, é tipo... de Thay. Não, mas é tipo isso, assim. Quando eu sempre soube que esse podcast ia ser Mas você é um sucesso. exemplo de verdade e consistência muito grande. Então, assim, é muito interessante quando o Thaís fala, que eu digo, gente, é isso. É bom senso, limite. Sim. E autoconhecimento, vambora. E eu tô achando ótimo que esse podcast, assim, você brincou comigo, mas as pessoas que a gente tá trazendo aqui, pra mim, são casos de sucesso
do que é ser verdadeiro, assim. Do quanto Sim. ser verdadeiro e ser você pode te levar a lugares muito legais, sabe? No mundo onde você falou, tem tanta gente fakeando as coisas. Ver pessoas assim, e a gente até brincou com o Vicky isso também. A pessoa que ela é na rede social, porque ela trabalha também com rede social, é exatamente a pessoa que estava aqui na mesa ela com a chega gente. aqui, exatamente aquela Barbie maravilhosa. E é isso, e você também é exatamente a mesma pessoa que você mostra lá, você é aqui. Então, eu fico muito feliz de poder estar não só perto dessas referências, mas apresentando essas referências. E pra assim, outras e eu fico pessoas. muito, modéstia à parte também, fico muito orgulhosa da gente, porque a gente tá demonstrando essa consistência nessa construção. Porque quando a gente começou o Bold, a gente começou com muito medo, com muita insegurança, achando que não estava tudo perfeito. E a gente tem se dedicado a gente constrói essas relações. Acho que é um pouco sobre Inclusive, isso. minha gente, eu voto em uma entrevista de Leti pra Gi, de Gi pra Leti. Foi dia. o primeiro e o segundo episódio. Mentira que eu perdi. Gente, Pois volte lá. péssima, viu? É Já o entreguei primeiro, que eu não vai assisti. ser- vai ser Mas eu vou assim. assistir ontem. Pronto. Porque o que acontece? Eu vi esse movimento em você. Gi, como eu falei, eu conheço há menos tempo. Mas com certeza também passou por esse movimento. Só pela nossa conversa aqui hoje, né? Sim. Você ter se emocionado também com algumas coisas. Mas eu vi esse movimento em Leti, até porque eu, mais uma vez, né? Eu Sim. vi Leti como uma irmã mais Crescer. nova. Aham. Mudar, né? Eu vi Leti nessa transição. Acompanhou Eu tudo. Acompanhei tudo. Uhum. Então, por isso, até eu meio que acho que eu consigo enxergar ela nesse movimento. Que demais. E foi lindo de ver. Está sendo. Eu tô muito feliz com isso aqui, com essa É. conversa. E você trouxe essa palavra movimento, Thay. Eu vou puxar, tá? Nossa última Perfeito, pergunta. Por mim, a perfeito. gente ficava aqui Pra sempre. batendo papo pra sempre. É isso. Mas temos um tempo, né, estimado pro episódio. Perfeito. E aí, a gente já falou aqui da Casa Nova, né, do Karma. Já falamos aqui de Gael, que tá no seu primeiro ano de vida. Tem muitas coisas que aconteceram nesses últimos meses, né? Dá Muitas. pra perceber. E dá pra perceber, inclusive, como faz sentido pra você ser essa profissional plural, sabe? Não ficar presa na mesma coisa, no mesmo lugar e abraçar todas essas facetas de Thay. É muito bonito. E agora a gente quer saber qual é o seu próximo passo ousado. Você já deu Olha. muitos, qual é o próximo? Nossa Senhora, Foi um ano bem louco, 2024, né? 2025 ainda tá nessa rebarba, digamos assim, né? Gi sabe que também é mãe, mas eu acho que depois você tem filho, cada ano é um mais maluco que o outro. A gente acha que foi o último, mas é o próximo. E... É mais ou menos isso. É isso. Gente, eu acho que o grande desafio, às vezes, é a gente, depois de vários anos de muitas mudanças, desde 2018, né? Eu falei aqui pra vocês, primeiro estúdio, fecha estúdio, online, abre estúdio, maternidade, depois abre o estúdio, na verdade. E depois de muitas mudanças e movimento, já que estamos falando de movimento, eu acho que o meu próximo movimento é entender quem eu sou sem movimentar muito mais, intensificar o que eu tenho hoje, fortalecer muito esse estúdio físico, que agora sim, né, minha gente? Eu acho que eu vou ter muito tempo aí com ele. Sim. E usando até uma metáfora para a maternidade, porque eu acho que veio meio que tudo junto, os meus 2 filhos, né? O Karma, o estúdio, e o meu pequenininho, o Gael. Vou vê-los crescer. É isso que eu pretendo fazer agora, nesse momento. Temos modalidades novas em breve no estúdio. Uma modalidade específica que eu acho que não tem aqui em Salvador. Que massa. Então, em breve trago novidades, porque eu ainda tô Sim. sem poder falar sobre isso, mas vou convidá-las Adoro para um mistério. fazer Sim. uma aula experimental. Ai, Acho não, por ótimo. favor. Acho chique. Já está Assim que o nosso... Acho Só para deixar bem. vocês mais ansiosas, namastê. Assim que o Namastê. equipamento chegar. Ave Maria! Ok. babado. Ok. E eu achei incrível, tá, que você falou, porque é uma lição importante pra gente também, né? O nome do nosso podcast é Bold Steps, Passos Ousados. Perfeito. Mas, às vezes, é importante também a gente entender que tem um momento de criar raízes, né? Tem. Em algum lugar. Tem um momento de Sim. regar aquelas plantinhas e não de plantar Estar outra sempre. planta. Estar sempre plantando, né? Crescer no jardim. É uma perspectiva, às vezes, muito dessa aceleração que a Thaís trouxe várias vezes aqui hoje, e muito
do quando, né? Do Sim. agora quando a outra coisa estiver pronta e tal. E aí a gente acaba que já comprei esse check aqui também. Acho que, por exemplo, quando a gente tem filhos e esse período dessas férias específicas tem sido muito isso. Eu parar e olhar para os meus filhos e ver o quanto eles estão expressivos, conscientes, presentes. Eu vi uma foto no seu Instagram que é o pezinho do Gael e uma canga. Isso. Aquilo me disse tanto. Eu olhei aquilo e fiz, é sobre isso, assim. E às vezes a gente tá no agora, que é o que yoga preza muito, né? Tipo, fala muito da presença, da respiração. E você viveu agora, você tá crescendo no agora, você tá caminhando no agora. Movimento no estático. Você tá usando muito quando você para e vive o presente com presença, num mundo em que tá o tempo todo sua atenção Tudo acontecendo. sendo assaltada por qualquer coisa. Então, essa perspectiva do me dedicar ao agora, ao que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é a decisão que eu tomei consciente de fazer, é maravilhosa. Eu amei essa frase de Thay. Existe movimento no estático. Existe. Realmente. Contanto que você tenha a intenção, né, nesse Isso. estático, essa consciência que a Gi falou, existe. Tem Que uma legal. professora lá no estúdio que ela fala assim, a gente tem que deixar a terra descansar pra plantar de novo. E é verdade. É a Muito postura verdade. do morto do yoga. Quando a gente tá relaxadíssimo. É isso. Só que existe alguma coisa acontecendo ali. Gente, eu vou ter que... Letícia, qual é o dia que você vai lá? Gente, eu vou ter que precisar Ai, passar eu- banho. Ela tem que marcar hoje. a Vamos gente marcar a sua marca. aula É hoje. tudo pelo aplicativo? Vai logo. A gente já... E tá todo mundo convidado também, tá? Pessoal de Tá todo mundo Salvador. convidado. Pra fazer uma aula no Karma. É. E é Eu tô tudo ansiosa, é isso. tudo isso. Maravilhoso. Namastê. Namastê. Temos a oportunidade de encerrar terminar assim. o episódio com o Namastê. Thay, muito obrigada. Eu tô muito Gente, feliz. eu que agradeço. Você sabe Eu que você sabia foi que ia muito ser esperada. incrível, mas foi melhor do que eu imaginei. Ai, Que bom. coisa Obrigada boa. por me receberem. Obrigada por ter vindo. Acompanhem Thay. Ela já falou, né? Ela está nas redes sociais, acompanha o Estúdio Karma, Isso. acompanha o Bold também e a gente se vê no próximo episódio. Até o próximo episódio. Um Um cheiro. beijo. Tchau, tchau.